E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, rosto e host do podcast Os Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios. Você viu que o cenário tá diferente, Boludinha? Não, eu levei um susto comigo mesmo. Do nada tem uma cara nossa gigante aqui. Exatamente. São esculturas feitas com base nos NFTs da nossa coleção do CryptoSócios. Eu nem conheço todos os NFTs. Aí vira e mexe tem eu de alguma coisa diferente. Recebemos de presente aí. Você aí, Boludinha, se eu não me engano, você está, por conta dessas florzinhas na cabeça, representando... Qual que era a deusa grega? Talvez o Denis possa me ajudar. Que me deu um branco aqui, sabia? Do nada. Não sei se era Deméter. Acho que era, provavelmente. Aquela não era uma deusa da agricultura em si. A mãe dela que era responsável por isso. Que para os romanos era Ceres. Mas eu acho que não fiz de Ceres, fiz de Deméter. Que era a esposa do Hades depois. Pode ser. Do mundo dos mortos. Pode ser. E eu tô como César, Boludinha. A César o que é de César, né? Entendi. Mas tá bem Atena também. Tem um que ela tá com a Atena, com capacete. Tá bem legal. Aí eu tô mais Atena mesmo, bem específico. Tá arrumada pra batalha. Pra batalha. Como sempre, né? Como sempre no Bullying. Eu sempre estou. E para apresentar nossos convidados e também o tema do podcast de hoje, nós falaremos sobre um livro icônico e grande pra cacete esse aqui. Inclusive, ao pegar esse livro, talvez eu tenha uma pista eu acho, né? do porquê eu tiver de disco. Pode tacar na cabeça de alguém. Não, isso é mata, é homicídio. É homicídio. Mas esse livro aqui, doloso ainda, tá? Com intenção, porque se tacar isso aqui, você sabe que vai matar. Mas esse livro eu li quando a gente tava em Maldivas, amor. Então eu comecei foi um dos a ler problemas. antes, eu continuei lendo lá. A gente levou isso eu levei na minha bagagem, de mão. Então, logo depois eu tive de disco. Talvez... Tem uma correlação clara. Tem uma correlação, né? Tem uma correlação clara. Que é o livro A Revolta de Atlas. É tido pelos americanos como um dos livros mais importantes, perdendo apenas para a Bíblia. Nossa. Então, você pega na Biblioteca do Congresso americano, essa é a opinião. E nós veremos ao longo desse episódio o porquê. E para falar desse livro icônico, estou com duas pessoas aqui no podcast. Um que já é de casa, já veio várias vezes. Breno Perrucho, criador da Jovens de Negócio e autor do livro O que o Ensino Não Te Ensina. Breno, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado. Eu posso só dizer, eu tô muito feliz que a gente vai falar desse livro aqui. Li ele a primeira vez ano passado e mudou minha vida. Eu tenho dois livros que realmente mudaram a forma que eu olhava para várias coisas. Sapiens e esse. Então você fala de família, você fala de amor, você fala de amigos, você fala de dinheiro, de religião. E é quase uma bíblia, de fato, não só em tamanho, mas em conteúdo mesmo, né? Então, tô empolgado. Acho que vai ser coisa legal desse papo aí. E o outro foi Sapiens? Sapiens. Eu gosto desse livro também. Do Harari é o melhor livro. Depois foi perdendo a mão ele. 21 lições pro século XXI poderiam ser tranquilamente 8. Foi enchendo a linguiça ali pra dar os 21. Exatamente. E estamos aqui pela primeira vez com Denis Xavier, professor de filosofia com PhD na área, fundador da Sociedade da Lanterna, palestrante e consultor, ex-membro da Seleção Brasileira de Natação e autor best-seller. Denis, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado pelo convite. Baita honra estar aqui com vocês para falar dessa autora extraordinária que é a Ayn Rand. Perfeito. E até uma curiosidade, a gente comentou antes do podcast, mas fundador da Sociedade da Lanterna. O que é isso e por que esse nome, cara? Cara, a Sociedade da Lanterna, eu sou professor universitário, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. E eu tenho experimentado momentos de muita frustração dentro da universidade. Universidade brasileira, de modo geral... Por quê, Denis? Por A gente fora também tá tendo essa frustração. A Universidade Brasileira caiu num universo de irrelevância, de estrito trabalho de militância, especialmente dentro das humanidades. E, vamos dizer, todo aquele elemento de formação intelectual, de processo civilizatório, ele acabou se perdendo nesse processo e eu acabei começando a atuar um pouco mais fora também, buscando espaços fora. E montei uma sociedade de estudos de história da filosofia para que pessoas comuns, pessoas que não são especialistas, pessoas que têm interesse nas coisas da filosofia possam acompanhar o curso da história da filosofia como um todo, sem pressa, sem hora de chegada, lendo os textos, construindo mesmo um processo mental mais articulado. E daí Sociedade da Lanterna por causa de Diógenes, o cínico, que foi aquele cara que ficava andando pela cidade com uma lanterna acesa durante o dia, procurando um homem de verdade, um homem que merecesse ser chamado assim. Então, porque essa é a função da Sociedade da Lanterna.
encontrar pessoas ilustradas e trabalhar isso. Interessante. Você já achou? Hoje nós estamos Tá com... difícil achar, então? Não, assim, o legal, Platão fala uma coisa que é genial. Platão diz que os iguais vão com os iguais. Ou, de maneira menos erudita, um cachorro cheirou outro. Quando um bandido chega na cidade, ele não procura o padre, né? Ele procura outros bandidos. As pessoas que gostam de filosofia vão meio que se juntando com as pessoas que gostam de filosofia, finanças com finanças e tal. É meio natural esse processo. E nós juntamos pessoas muito boas lá. E é o que me salva. É o que me mantém são diante de um processo de destruição do processo do conhecimento no Brasil. Talvez porque a palavra sanidade seja boa mesmo para isso. Porque dentro da universidade, realmente, assim, e eu não falo isso feliz, não falo isso em tom trágico nem nada, dentro da universidade não tem muito o que fazer. Foi muito tomado, né, o exercício da militância. Então, eu recebo e-mails de universidades do Brasil inteiro. É muito raro eu receber um e-mail sobre ciência, sobre elementos que realmente flertam com o melhor da produção científica. Geralmente olha, o trabalho sobre gênero, o trabalho sobre Bom dia pautas, a todos. bom dia a todos, lacradores, etc, etc. Então a universidade não foi feita para isso. A universidade sequer é para todo mundo. A universidade não é para todo mundo. E resolveram fazer no Brasil justiça social por meio da universidade. O que é um erro. A universidade é um ambiente de ilustração de uma aristocracia do saber. Né? Assim como eu não sou muito propício para dança clássica, né? Pelo meu biotipo você pode perceber, há certas prerrogativas necessárias para frequentar uma universidade. Não tem a ver com classe, não tem a ver com cor, tem a ver com predisposição, com competência, e isso, infelizmente, desapareceu ali dentro. O que me veio à cabeça quando você falou da questão de que isso te mantém são, uma frase do Conde de Monte Cristo. A Bruna gosta muito É um personagem que viveu aí lá nos idos da metade do século XIX, né? Uma obra do Dumas. E ele dizia que no mundo de loucos é preciso aprender a ser insensato, senão você não vive. Sim. Essa é a verdade, tem que fazer vista grossa para muita coisa às vezes. Agora, antes de entrar na nossa obra, A Revolta de Atlas, eu tenho um recado para quem está assistindo aqui e olha para o Brasil, vê loucuras e pensa, caramba, eu quero aprender a proteger o meu patrimônio investindo parte dele, ou até todo, no exterior e, em especial, com aqueles que não são mais residentes fiscais no Brasil. Porque se você pega os cursos de educação financeira, que inclusive viver de renda, eu falo de investimento no mercado nacional, falo de investimento no mercado internacional, via mercado americano, só que na hora de explicar os impostos, que são uma parte bem complexa e necessária, né? Porque há duas coisas das quais a gente não pode fugir hoje, a morte e os impostos, mas a morte talvez a gente consiga vencer um dia, os impostos é mais difícil. Então sempre que eu falo de imposto, eu dou o exemplo para quem é residente fiscal no Brasil. Então, explica a tributação aqui, mesmo investindo lá fora, como se paga imposto aqui. E o brasileiro, que ele não é mais residente fiscal no Brasil, está pagando imposto nos Estados Unidos, em algum país da Europa, ele tem que adaptar essa parte. Então, para não ter mais que adaptar, a gente resolveu lançar um curso especificamente focado nesse brasileiro que quer usar o mercado internacional para montar uma carteira realmente global, com exposição a várias classes de ativo em vários países e aprender o seu caso específico do imposto, como se paga imposto nos Estados Unidos, na Europa e em qualquer outro lugar. O nome desse curso é Viver de Renda no Exterior. Para mais informações do curso, ver quem são os professores, né, o Fábio, da minha equipe de suporte, desde o Viver de Renda 12, a gente está no 21, é o principal professor, eu sou um professor convidado, o que você vai aprender lá dentro, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição. A primeira turma do curso lança no dia 19 de junho, então fique atento, e se você é brasileiro e mora no exterior e quer aprender a investir, e não tinha quem te ensinasse esse conteúdo, agora você tem, então se inscreva aqui no link. E para começar, primeiro, né, falar da autora da Revolta de Atlas, Ayn Rand, que é uma mulher muito poderosa, mas eu não sei por que as feministas não falam muito dela. Por que será, né? Por que será, né? Então, quem foi Ayn Rand? Ayn Rand tem uma experiência de vida muito interessante. Ela nasce em 1905, ainda sob o Império Czarista, ainda sob o Império do Czar russo. Ela vive os estertores desse império e começa a
a viver sob o regime comunista com a Revolução Bolchevique, e aos 20 e poucos anos foge para os Estados Unidos. Então ela tem uma experiência tout court, né, de 3 grandes modelos políticos, econômicos, o que dá a ela uma dimensão muito clara sobre o verdadeiro adversário a ser batido, o verdadeiro inimigo a ser vencido. Ela já tinha uma verve literária desde muito cedo. A gente tem notícias de textos dela ainda menininha, escrevendo textos nos quais ela aparece como a heroína na defesa da liberdade. E o sonho da vida dela era ser roteirista de Hollywood, porque numa passagem da universidade, entre outras coisas, ela estudou filosofia e ela foi monitora de cinema na universidade, onde projetava-se muito filme americano. Então ela via aquela realidade, ela gostava dos Estados Unidos e queria ser roteirista. Ela foge para os Estados Unidos com uma ideia de ficar ali 6 meses e fica o resto da vida. Ela se apaixona por um dos atores de Hollywood e começa a escrever, começa a fazer alguns roteiros. Num primeiro momento com muita dificuldade, ela inclusive fazia pontas em filmes para tirar algum dinheiro, trabalhou no setor de costura do estúdio, né, de figurino, etc. Mas depois os textos começam a ganhar uma certa relevância. O interessante é que esses textos da Rand são escritos todos de modo romanceado, são romances, são narrativas, são distopias, né, que contam histórias e são permeadas de um conteúdo filosófico que, num primeiro momento, talvez a Rand nem tivesse ciente disso. Ela simplesmente contava uma história e ali esses elementos filosóficos do cotidiano apareciam, mas ela não tinha muita pretensão. Convergia com a narrativa, mas ela não tinha ainda a ideia de que ali poderia ter uma filosofia. Até que alguém, mais tardiamente, a chama num canto e diz: escuta, aqui tem filosofia boa, tem filosofia original. Salvo engano, Isabel Patterson, que já era também uma grande escritora, defensora da liberdade, a chama num canto e diz: olha, aqui tem coisa muito boa. E daí ela começa a se perceber como filósofa para além de uma romancista. Quando ela publica A Revolta de Atlas, 1957, ela recebe cartas, por exemplo, de Rothbard, pai do anarcocapitalismo, que dizem era meio apaixonado por ela. Acho que eles, não sei, assim, isso fica no ar, se eles tiveram mesmo uma fé ou não. Mas ele, inclusive, fez parte do coletivo, que era um grupo de estudos dela. E ele manda uma carta que eu não conseguiria escrever nem no ápice das minhas paixões. Assim, dizendo: que coisa maravilhosa isso aqui. Você me fez mudar o modo de ver a filosofia a partir do romance. Recebeu carta do Mises, também fazendo grandes elogios. E ela passa a ser, então, uma autoridade que ultrapassa a dimensão do liberalismo, libertarianismo e funda o que ela chama de uma escola de filosofia, que é o objetivismo. Exato. E, a partir daí, ela tinha uma relação de natureza acadêmico-sexual com um discípulo, Nathaniel Branden, e esse cara diz a ela, fala: olha, depois da publicação da Revolta de Atlas, nós precisamos tratar disso agora de maneira mais estritamente teórica. E a partir daí eles começam a escrever livros, aí realmente de filosofia, não mais romanceados, não mais com essa estrutura, por assim dizer, distópica, e os conceitos começam a ser mais bem desenvolvidos. Então é mais ou menos essa a história da Rand. Ela se torna uma autora de grande sucesso nos Estados Unidos, ela é uma autora best-seller no mundo inteiro. Foi recentemente descoberta no Brasil, muito por força das redes sociais também, né? É uma coisa extraordinária. E eu tenho a felicidade de fazer parte desse processo com esse livro, que está até aqui dentro do box, que se tornou em algum momento, até hoje eu publiquei no meu Instagram isso, num TBT. Esse livro ficou, durante um período na Amazon, como o mais vendido do país em todas as categorias, o que é uma surpresa. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo, que está numa coleção maior do box da Breves Lições, porque essa mulher, onde ela chega, ela não te deixa em paz. A verdade é essa. Acho lindo a forma como ela conta histórias, porque ela mostra uma realidade que faz a gente entender que ensinar é uma coisa muito diferente de fazer outra aprender. Porque você pega só um livro e você coloca todos os preceitos filosóficos que embasam o objetivismo, você vai
decorar aquilo, talvez. Ou então, se você for um erudito, como meu amigo Denis aqui, você vai, talvez, ter uma facilidade maior. Mas ela conseguiu uma coisa que do ponto de vista filosófico, foi sem precedente. Ela massificou completamente uma ideologia filosófica por meio do sucesso da sua literatura. Verdade. Ela criou personagens, ela criou romances, ela criou histórias, e por meio da história, as pessoas foram aprendendo e percebendo que o mundo, às vezes, não é aquela coisa preto no branco, como você pensa. Existem vários tons de cinza relacionados a como que você deve lidar com a origem do dinheiro, como é que você deve lidar com o amor que você tem em outra pessoa, a atração sexual, como é que você lida com seus familiares, né? Será que você deveria amar a todos eles? Ela, na própria narrativa, com situações em que ela coloca os personagens para interagirem entre si, começa a passar, sabe? De forma linda. O que eu acho genial é que essa construção de uma filosofia a partir de uma narrativa romanceada nem é uma novidade na história da filosofia, antes pelo contrário, né? Desde os filósofos pré-socráticos, como Parmênides, né? Parmênides escreve um poema sobre a verdade. Então, são as alegorias. Heráclito de Éfeso escreve fragmentos de filosofia, com uma linguagem muitas vezes fortemente poética. O Platão escreveu diálogos completamente fictícios, não tem história ancorada na construção dos diálogos de Platão. Existe uma mensagem filosófica que ele deseja oferecer e ele utiliza a cena, inclusive meu doutorado foi sobre isso, que é as obras do Platão são construções filosóficas de teatro. São peças de teatro. Aliás, o movimento da defesa da liberdade tinha que fazer peças de Platão, encenar essas peças. E a Rand faz isso, quer dizer, traz elementos da filosofia para o dia a dia, para o cotidiano, a partir de uma epopeia desse tamanho, que é uma obra dura de ser lida, porque é muito longa, mas que muda a vida do sujeito completamente. Sobre a Ayn Rand, essa aqui foi a última obra de romance, então, dela. Pelo que eu vi. Uhum. Depois ela começou a escrever essa filosofia, o Exato. Depois ela tem, logo depois da Revolta de Atlas, ela escreve um livro que, se ele tivesse no ensino médio, eu sou defensor da liberdade, então jamais diria assim, seria uma leitura obrigatória no ensino médio. Mas se ele tivesse no ensino médio, nós teríamos hoje outro país, que é A Virtude do Egoísmo. A Virtude do Egoísmo, que são ensaios dela e do Nathaniel Branden sobre diversos temas, especialmente ancorados numa dimensão ética dessa filosofia. Se vocês quiserem, a gente fala sobre isso. A Rand constrói um arcabouço filosófico ancorado na ideia de que o homem, no seu melhor, ele é egoísta, racional. Sim. Ele é um indivíduo autointeressado. E toda a vida em sociedade, especialmente numa sociedade de coletivistas, tenta dissolver essa ideia do indivíduo, essa autonomia do indivíduo. Em prol de um bem maior, intangível. Em nome da sociedade, em nome de grupos, em nome do Estado, em nome de coisas que são completamente hipotéticas, não concretas. Por isso que quando a Ayn Rand fala de direitos dos indivíduos, isso é um pleonasmo, porque direitos só existem dos indivíduos, não tem direito de grupo. Mesmo porque grupos são compostos por indivíduos que cada um com a sua individualidade. Então essa ideia de que vamos fazer pela sociedade, vamos fazer pelo grupo, vamos fazer pelo Estado, é uma das desculpas utilizadas pelos coletivistas para dissolver a ideia de indivíduo e impor uma pauta externa, não egoísta, que nos destrói a todos. Então, ela vai dizer, o que se torna virtuoso numa sociedade coletivista buscar os próprios interesses. O destinatário, numa sociedade coletivista, é o destinatário da ação. Então, a gente é treinado desde criança para dizer assim, o que é bonito? Fazer pelo outro, cuidar do outro, olha o outro é o destinatário da ação e do pensamento. Quando, na verdade, vai ficando de escanteio, de pouco em pouco. Quando é que os seus desejos e vontades isso contraria toda a dimensão de todos os seres vivos no mundo. Uhum. Tudo aquilo que vive tem códigos de sobrevivência que estão ancorados no seu egoísmo, na ideia da sua sobrevivência e da sua subsistência. Só que na planta, no animal, esses códigos já vêm dados pela natureza. Meu cachorro já vem com um código, aspas, moral,
automático. Ele não fica escolhendo, não. Tá com fome, come. Tá com sede, bebe. Quer cruzar, cruza. Nós não. Nós não temos um código moral automático de sobrevivência. Então nós precisamos instaurar um. Qual que é o melhor? Bem, tem uma longa tradição filosófica de 2.500 anos que diz: se você abre mão da racionalidade para instaurar esse código moral, você vira bicho. E é o que os coletivistas desejam, que a gente atue como animais e não como seres racionais, autointeressados. A Ayn Rand tem uma passagem na Revolta de Atlas em que ela fala exatamente sobre essa questão animalesca da falta de uso da razão, com uma frase tão simples, mas que diz tanto, que é A é A. A não é B. Então, como é que você consegue, do ponto de vista racional, assumir que algo é irrefutável? Então, existe uma verdade absoluta. Essa verdade está lá. Se você não tem os recursos para desvendá-la, não significa que ela deixe de existir. Vou dar um exemplo. Se você não entende os mistérios que permeiam o universo, não significa que não existam leis físicas que consigam, né, dizer quais eles são. Isso quer dizer que às vezes a gente não tem a capacidade para isso. Daí ela fala assim: imagina que você está numa ilha deserta. Pessoas falam: se você está numa ilha deserta, não tem pessoas com você. Você não precisa de moralidade. Porque moralidade, pela definição do coletivismo, diz que é preciso que haja a identidade grupo, né? Mas ela fala assim: A é A. Se você está numa ilha deserta é quando você mais vai precisar de moralidade. Porque para você conseguir sair de lá e sobreviver, você não vai poder assumir que se você não trabalhar, se você não buscar sobreviver, caçar animais, conseguir frutos para ter o seu sustento, alguém vai trabalhar para dar isso para você. Então, você precisa considerar que são as suas atitudes que vão trazer os resultados que vão fazer com que a sua vida possa ir para um lado, possa ir para outro. E quando você fala de que a nossa sociedade é movida pelos próprios interesses, ou pelo menos a filosofia que revolve através de Volta de Atlas é essa, isso volta desde, se não me engano, 1789, com A Riqueza das Nações, né? Adam Smith, que ele falou assim: não é da benevolência do açougueiro, do padeiro, do cervejeiro que nós temos aqui no nosso jantar, mas Consideração pelos próprios interesses. da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Você sabe que a filosofia na Grécia surge como resultado de vida livre sem nenhum paralelo no mundo antigo, né? A filosofia tem data de nascimento. Ela surge ali, segundo o relato do próprio Aristóteles, com Tales de Mileto, por volta do VI século a.C., exatamente em função de características históricas da Grécia que estão muito ancoradas nessa ideia de racionalidade e liberdade. Então, toda tentativa de sufocar as liberdades individuais só nos trouxe até aqui miséria, desgraça e tragédia. Enquanto as civilizações que apostaram nessas liberdades individuais, na ideia de que ninguém deve nada a ninguém, e a pergunta coletivista ela é sempre feita de forma errada, a pergunta coletivista é: o que nós devemos fazer pelo outro, e não nós precisamos fazer algo pelo outro? Sendo que a consequência de você fazer algo por si é que muitas vezes o outro é ajudado. O que a Rand está dizendo é o seguinte: quando eu falo de egoísmo racional, não estou falando de uma gente maluca que sai pisando nos outros. Eu estou dizendo simplesmente que uma vez que ajudar o outro está no meu horizonte moral, está no universo da minha realidade racional, faz sentido eu ajudar. Mas não porque eu devo, é porque eu decidi ajudar. Quando você diz o que nós devemos fazer, a pergunta já é coletivista de que nós devemos fazer alguma coisa. Não tem outra alternativa. Você não deve nada para ninguém. Nada. Se tem uma pessoa lá fora precisando de ajuda, eu não devo nada a ela. Eu posso fazer por ela. É muito diferente. Porque se você diz eu devo fazer por ela, significa que ela já tem direito sobre uma parcela do que eu sou, do que eu tenho, do meu corpo, do meu tempo. E aí eu te digo, mas qual é o tamanho dessa parcela? Por quanto tempo? Quem vai ter a autonomia para dizer o quanto eu posso ser canibalizado nesse processo? Nossa, isso tem uma parte do livro em que fala sobre a fábrica de motores do século XX, em que ela tinha um lema, né? Basicamente implementou-se um modelo dentro da fábrica em que os funcionários, os operários dela, eles trabalhavam, cada um de acordo com a sua capacidade, cada um para a sua necessidade. O que significa que, se eu tenho uma capacidade de trabalhar mais, isso significa, então, que eu vou sustentar outras pessoas que têm capacidade de trabalhar menos. Mas se elas têm necessidades maiores que as minhas, tudo bem, eu trabalhar mais e elas ganharem mais do que eu. Porque, dessa forma, você cria-se, de acordo, né, com a mentalidade que era vista na fábrica, uma sociedade ali
que era mais justa, porque, na verdade, todo mundo não precisava trabalhar tanto, porque você tinha outras pessoas trabalhando mais, mas na prática, o que aconteceu? Ao longo do tempo, depois de ser implementado isso daí, as pessoas que trabalhavam muito, elas começaram a se sentir escravas do seu próprio trabalho. Se elas eram aquelas que mostravam que trabalhavam muito, então os chefes chegavam e colocavam, então você vai trabalhar mais agora. Então agora eu vi que você tem capacidade, eu vou realmente te explorar. Só que isso criou um incentivo para que eles fizessem o quê? Parassem de trabalhar. Cada um começou a ser um supervisor de trabalho em que se eu visse que você estava trabalhando mais do que eu, por exemplo, ou menos do que eu, na verdade, então quer dizer que eu estava trabalhando demais. Então não podia, porque senão eu ia ser explorado para que, né, alguma coisa fosse tirada de mim para isso. Então, isso é muito relacionado a como a gente encara o socialismo, a como a gente vê essa mentalidade de grupo tão bonita em que tudo é de todos e por isso todos podem ser ricos. E você me corrija se eu estiver errado, você que citou Platão aí, eu acho que ele foi o primeiro a falar isso daqui com o estado ideal. Mas, só que ele diz o seguinte, né? Se o estado ideal é quando pessoas, pelos seus próprios interesses, elas vão conceder à sociedade o que a sociedade precisa. Né? E aí, a partir disso, todos iam ter todos, então todos seriam ricos. E aí chegou Aristóteles, ele disse, eu acho que eu não penso tão assim. Eu penso assim, eu produzir alguma coisa, então essa coisa é minha, eu vou ter muito mais cuidado com os meus próprios interesses, e se tiver outra pessoa que está consumindo aquilo que eu produzo sem precisar produzir também igual, então eu vou estar sendo explorado por ela, porque ela tem uma necessidade maior que eu. Ele falou, o ser humano ele tende a expropriar o máximo que pode, entregando a menor quantidade de esforço possível. Então, o Aristóteles disse, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Porque não existe algo pelo qual ser apropriado por outras pessoas, porque não existe incentivo à produção. O Platão ele foi muito mal interpretado no curso, especialmente dos últimos anos. Por exemplo, a própria Ayn Rand fez uma leitura merda de Platão, né? Não entendeu nada de Platão, Mises não entendeu nada de Platão, Rothbard. Então, assim, eles... a partir da crítica de que ali existiria uma espécie de proto-socialismo, proto-comunismo. Na verdade, o contexto da República é um tratado sobre a alma. A República é um tratado sobre a alma. Então, quando ele fala da construção da polis, de um ponto de vista ideal, ele faz isso porque na passagem do livro 1 para o livro 2, ele está dizendo o seguinte, vamos em busca da justiça para o homem. Só que para a gente entender melhor onde está a justiça, só um parênteses, né, que eu estou defendendo o meu filósofo. Ele diz assim, vamos projetar isso para o universo da cidade, numa gigantografia, para que se a gente encontrar ali a justiça, a gente vai encontrar a justiça no homem. Então havia um decalque entre o que era o indivíduo e a cidade. Portanto, eu não posso salvar a cidade se antes eu não salvo o indivíduo. Não adianta um sujeito que está com o seu interior completamente desregulado, está com o seu interior completamente descompensado, querer salvar o Brasil. Então o cara não consegue resolver os problemas domésticos e quer salvar o mundo, quer fazer do Brasil um país melhor, etc. Então aquela conversa do Jordan Peterson, né? Primeiro você arruma o seu quarto, não sei o quê, isso está lá em Platão. Eu já vi um meme mostrando isso. Era assim, eu tenho ansiedade, estou confuso sobre meu gênero, eu não consigo parar de comer, mas eu sei exatamente o que fazer para consertar esse país. Cara, na foto dele no quarto dele, na casa da mãe. Entendeu? Exatamente. Mas sobre isso do Platão, até saindo um pouco, né, porque eu já queria entrar na parte do livro, mas eu também interpretei assim, como se ele fosse um avô dos planejadores centrais. Porque quando ele coloca lá, olha, você vai ter os cidadãos de ouro que vão ser os governantes, os de prata, os de bronze. Sim. Meio que parece que está planejando a sociedade numa espécie de admirável mundo novo. Mas você foi uma vítima de uma longa literatura do século XIX, do século XX, que faz uma leitura anacrônica do filósofo, que é transportar categorias que surgiram no século XVIII e no século XIX para um filósofo de 25 séculos atrás. Então, esse é um passo muito longo e muito tortuoso para dizer que Platão estava construindo uma politeia, que é o nome que ele dá, uma república, uma sociedade, nos moldes... comunista, socialista, nem nada. Na verdade, o que ele está pensando ali é algo muito próximo dos gregos, que é essa harmonização entre um sujeito organizado e uma sociedade organizada. Ou seja, ele dá ares até de certas metáforas na construção da cidade, mas em última instância, o que ele está falando é sempre do indivíduo. Então ele vai dizer, o Estado tem 3 categorias fundamentais. Categoria dos artesãos,
dos comerciantes, dos guardiões, que vão nos proteger dos avanços dos inimigos e das irrupções internas, e nós temos a parte mais nobre da alma, que é a parte mais nobre da cidade, que é a parte racional, a parte dos governantes. Se há desajuste nessas três partes, você acaba se tornando muito agressivo ou muito concupiscente, amante das coisas materiais, despreza os elementos da razão. Então, por isso que ele vai dizer que a virtude que amarra tudo isso é a sofrocine, quer dizer, tem uma certa temperança para dizer, gostar das coisas materiais, ok, mas ter um certo cuidado na defesa daquilo que te ataca externamente, ok, mas quem conduz? A razão. Daí ele tem uma imagem maravilhosa, que é da carruagem conduzida por 2 cavalos, o irascível e o concupiscente, o da ira e o do desejo das coisas materiais, conduzido pela razão. Então ele vai dizer, essa é a projeção de uma cidade que funcionaria melhor. O que ele está dizendo? De um indivíduo que funcionaria melhor. Mas aí nós usamos nossas categorias do século XX, XXI para dizer proto-totalitário, especialmente a partir da obra do Popper, Os Inimigos da Sociedade Aberta, alguma coisa assim, salvo engano é o título, que a partir dali a coisa realmente desandou nesse sentido, de ver em Platão uma espécie de comunista avant la lettre. Poderia ouvir esse cara falando o dia inteiro, tá? Só queria fazer esse adendo aqui, cara. Interessante. Muito bom, cara. Bom, entrando aí já na parte da Ayn Rand. Eu não sei se é mais interessante falar do livro ou da parte do objetivismo, mas vamos começar pelo livro. Porque ela escreveu o livro e depois veio, né? Realmente ela pegar as ideias filosóficas e condensar. Então vamos seguir aí mais ou menos o que a autora fez, o caminho que ela fez. O que eu acho mais interessante é o título do livro, que já fala muita coisa só na capa da minha versão, por exemplo, que você tem aqui Atlas segurando o céu, que era um titã que ele tinha essa missão, ele ficava com o céu nos seus ombros, e aqui ela coloca que Atlas são os empreendedores que estão sustentando o mundo. E ela cria uma história nos Estados Unidos, que são dos últimos países a serem tomados pelo socialismo, mas já estão tomados, né? Só não está no nome ainda, mas já praticamente você tem um governo lá socialista que vai minando a atividade dos indivíduos, né? A liberdade de você poder empreender e fazer suas escolhas em prol de um coletivo, só que esse coletivo ele é sempre sequestrado para atender interesses de pessoas mais ligadas ao poder. E ela vai colocando lá uma história com vários personagens-chave. Bom, não sei se eu acho que eu posso dar spoiler. O livro foi escrito há 70 anos. Se você não leu, você tá... Acho que pode. E eu acho que mesmo que se você der, não vai, né, não, é muito contemplar grande. tudo. Então acho que é tranquilo. E ela vai contando a história de alguns poucos indivíduos que ainda têm iniciativa e como eles sofrem para fazer alguma coisa diferente. E misteriosamente esses indivíduos vão sumindo da sociedade. Exato. Eles vão desaparecendo, né? Para criar uma outra sociedade, no final das contas. É isso que vai acontecer. Isso é uma sinopse. No livro. E eles repetem muitas vezes a frase, quando alguma coisa está dando errado, quando se sentem incapazes, né? Quem é John Galt? Inclusive, aqui no Brasil, antes de publicarem como A Revolta de Atlas, esse era o título. Quem é John Galt? Então, se você lê esse livro na década de 70, 80, então você pode ter lido com outro título. Eu lembro que a Biblioteca do Exército tinha publicado esse livro. Inclusive, a Revolução dos Bichos, a primeira vez que eu li foi pela Biblioteca do Exército. São uns livros muito feios, tadinhos. É tudo verde, tudo com a mesma capa. A capa era zero interessante, mas estava publicada lá a história. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Amor, quando você estava falando? Acho que as pessoas querem o spoiler, porque acho que quem tá ouvindo são aqui, 1.200 elas páginas, querem né? explicações. Eu, por exemplo, quero todos os spoilers que vocês puderem dar, porque eu acho que eu não vou ler Então, um livro eu vou dar um desse spoiler. tanto. Primeiro, a frase que o Breno usou, de cada um conforme sua capacidade, cada um conforme sua necessidade, não foi a Ayn Rand que criou. É um dito do socialismo. Olha. Então ela só pegou uma fábrica que funcionaria dessa maneira. Implementou Quem o modelo pode socialista. trabalhar mais, trabalha mais. E quem pode trabalhar menos. E quem precisa mais, ganha mais. Exato. Só que acontecia isso que você disse, né? O cara falou que foi a pior coisa que houve na fábrica, porque simplesmente se você trabalhava mais, mas não precisasse, você não teria tanta recompensa. A recompensa é pro cara que trabalhava menos, mas, poxa, eu preciso de tanto, só que todo mundo precisa de muita coisa. Então, daqui a pouco, todo mundo tava precisando, e era uma competição pra ver quem era mais miserável pra precisar mais de ajuda, enquanto quem era produtivo viu, aqui eu não vou ter recompensa, eu vou embora. O que aconteceu com a fábrica, ela quebrou. E uma outra coisa que me chama a atenção,
é que dos vários personagens, um dos mais interessantes, na minha opinião, é o Francisco d'Ancona, Maravilhoso. que é o homem mais rico do mundo naquele momento. E qual você acha que é a nacionalidade dele, Boludinha? Chuta. Ironicamente, né? Pelo nome aí você consegue restringir. Qual é o algumas nome? Francisco d'Ancona. Não O livro sei. foi escrito em 57. Eu não sei, eu não vou dar chute. Ele era argentino no livro. E aí você pensa, caramba, que Riche viagem, como né? Com a cabeça de hoje. Que É viagem. porque na época a Argentina, Mas a Argentina era uma era grande superpotência. potência. Exatamente. Na América do Sul, a Argentina era potência. Anos antes, ela era uma potência mundial. Precisou de um pouco mais de sotaque, amor, pra eu... Se eu tivesse botado... Talvez. É porque o d'Ancona pode enganar seu nome italiano, vai saber, né? Eu achei Mas, que era italiano, fiquei na dúvida. assim como os economistas fazem cálculos hoje de quando a China vai passar os Estados Unidos, tinha economistas fazendo cálculo naquela época de quando a Argentina passaria os Estados Unidos. Então era realmente uma potência. E aí fazia muito sentido. As 6 lições do Mises foi Palestra na Argentina. de palestras na Argentina. Mas aí já tava dando muito errado já. Chamaram ele para dar palestra, já tinha tava tido desandando. um monte de coisa ruim. Perón já tinha governado, saído, voltado. Mas fazia muito sentido, em 57, imaginar que o homem mais rico do mundo seria um homem de um país próspero como a Argentina. E é doido, porque eles eram realmente muito ricos, foram muito ricos durante boa parte do século XX e agora são um país pobre. Em renda per capita, eles ainda são mais ricos do que o Brasil, mas eles estão rapidamente acabando com essa realidade. Com uma inflação em 3 dígitos, na verdade, anos e anos seguidos de inflação, com várias proibições à produção. E isso lembra muito o cenário do livro. Quando eu li esse livro, eu falei, caramba, isso aqui parece o Brasil. Eu li em 2018, eu falei, nossa, é muito parecido com o que tem aqui. Eu até anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. Porque que toda sentença hora trágica. eles criavam uma lei para tentar diminuir um problema, né? Que eles julgavam assim. Que eles mesmos tinham criado várias vezes, né? Por exemplo, lei de igualdade de oportunidade. Eles falavam, não, tem homens que têm 3 empresas. O cara vai, cria uma ferrovia, dá certo. Ele depois quer criar uma empresa de estrada, dá certo. Fala, não, só pode ter uma empresa por homem. Como se isso fosse melhorar as coisas. Sim. Não, pô, você só fica com menos produtos e serviços no final das contas. No caso, tem um trecho prático em que o Hank Harden, que é o grande empresário da revolta de Atlas, ele é um metalúrgico, né? Ele desenvolveu um metal que era mais resistente, mais leve e mais barato do que todos os outros metais, né? Para substituir o aço em construção. Substituir o aço. E quando chega essa lei de igualdade de oportunidades, ele é obrigado a não poder produzir o tanto de metal que os outros concorrentes dele não eram capazes de produzir. Então, ele tinha um limite de produção. Essa era a lei da preservação do sustento. Eu sempre fico Limitação da produção do metal Hirden à produção de qualquer outra siderúrgica de mesmo porte. Então, ele só poderia produzir o que as outras produziam para não tomar conta do mercado. Para não virar monopólio. Sendo que os outros metais que eram produzidos, como ele tinha a patente do próprio metal, eram de uma qualidade inferior, eram mais pesados, eram mais caros. E também, a cadeia de suprimentos, de entrega do metal para os seus clientes, não dependia só do Hank Harden, né? Ele era cliente da Dagny, que também é a grande protagonista que tem uma empresa ferroviária. E aí ela também acabou sofrendo todos os empecilhos dessas leis. Um deles foi, ela precisou reduzir a quantidade de vagões dos seus trens para se assemelhar ao limite de vagões que eram tidos aos trens dos seus concorrentes. Ou seja, ela não podia vender mais até certo limite, porque tinha um outro concorrente dela que, né, iria acabar sendo prejudicado por isso. Então, e isso aqui foi muito legal mesmo, porque você falou da Argentina. A Argentina nasceu com a bunda virada para a lua, né? Ela é um país rico em minério, ela foi um país que permitiu que houvesse um transporte de rios que ia de oeste a leste para chegar ali no Rio da Prata, né? E é natural de se pensar que comércio sendo estabelecido ali perto com Montevidéu, que Buenos Aires, eles acabaram fazendo justamente com que as pessoas que pudessem comercializar se tornassem muito bem-sucedidas. Mas justamente aquela velha história de governantes que, acho que foi Thomas Sowell que disse, que um governante nunca é julgado pelas suas boas intenções, mas as suas boas intenções muitas vezes acabam trazendo os maus resultados. O excesso de intervencionismo na expectativa de que vai ajudar todos igualmente pela distribuição da expropriação de quem produz
para quem não tem a competência, por isso é o que faz justamente com que esse dedo a mais tire o incentivo das pessoas continuarem produzindo. E aí, capital estrangeiro, no caso, a Argentina teve a primeira ferrovia aqui da América Latina, antes, 50 anos antes de São Paulo. E o que aconteceu foi, capital estrangeiro simplesmente sumiu de lá, justamente por conta do excesso de intervencionismo do governo. O livro, num primeiro momento, Rand tinha pensado num título que seria The Strike, a greve. Inclusive, na França, ainda ele é publicado como La Grève. Faz sentido o título. The Strike, que é exatamente a ideia de que num determinado momento, quem é John Galt? Quem é John Galt? Esse John Galt aparece para um discurso de 70 páginas no final do livro. De 3 fucking horas. Que é um discurso extraordinário, no qual ele basicamente lança as bases de uma nova sociedade e dá a seguinte lição. Fala, olha, nós estamos aqui, nós os construtores, os cientistas, as locomotivas da sociedade, nós estamos sendo punidos pelo nosso sucesso nessa era da inveja, né? Então você tem que sacrificar o sujeito que realiza, que constrói, você tem que parasitar o sujeito que entrega. Pois bem, vamos mostrar para vocês quem depende de quem. E daí os cientistas começam a assumir, os empresários começam a assumir. Estado, você quer o meu negócio? Fique à vontade, leve o meu negócio. E o que você tem, na verdade, é uma crise completa, porque naturalmente não é a materialidade da coisa entregue que conta, mas o motor que impulsiona a construção daquela materialidade. E se eu construir uma empresa uma vez, eu vou construir de novo. Só que vocês, burocratas do Estado, vão destruir tudo isso até que aprendam quem devem valorizar ou não. Então, é mais ou menos eu gosto muito de uma frase de que todo sofrimento para idiota é pouco. O que a Rand está dizendo é o seguinte, deixa explodir. Deixa explodir. Literalmente. Vocês estão segurando demais. Então, o novo título em inglês, que depois virou The Atlas Shrugged, que é do verbo encolher, a gente diria dar de ombros, jogar, né, com sacudir o ombro. Os ombros. Então é o seguinte, cara, joga esse mundo para fora das suas costas e deixa o negócio bater no fundo do poço. Que talvez seja uma lição para nós brasileiros, né? O Brasil é sempre esse país do lusco-fusco, que aceita um grau absurdo de exploração, mas tudo bem, eu ainda consigo comer um McDonald's, então eu vou empurrando, né? O cara tá me tirando 60%, 70% de tudo que eu produzo. Tá, tudo bem, eu sou uma prostituta do Estado, mas tudo bem, eu ainda consigo ali tocar a minha vida. Bom, isso depende do que você é feito. No momento em que você joga esse mundo para fora das suas costas e diz, não, eu não aceito mais isso, nós vamos construir uma nova sociedade. E a resposta, e é muito interessante porque a Rand ela tem um insight que esse livro é uma resposta ao avanço das repúblicas populares já na Europa, na América do Sul, América Central. Então ela já estava pensando, falando assim, olha, os Estados Unidos ainda podem fazer frente a esse avanço do coletivismo. Se vai fazer ou não é uma outra história. Na história foi o único que sobrou. Os Estados Unidos, era ele contra o mundo. A essa altura, nem mais os Estados Unidos. Não era ele contra, ele era ajudando já o mundo. Era tipo o primo rico do mundo, ajudando. Literalmente, o governo levava suprimentos para os outros países para sustentar esse regime. Mas o legal, por exemplo, esse livro, ele teve um pico de vendas nos Estados Unidos em 2008, com a crise imobiliária, que dá bem o tom do discurso. Cara, eu dormi rico, acordei pobre, o que eu faço agora? Bem, eu posso procurar a ajuda dos místicos, que vão me jogar num universo de irracionalidade, que não vai resolver problema nenhum, eu vou começar a mentir para mim mesmo, ou eu vou pedir que outros sejam sacrificados em nome das minhas demandas, ou eu levanto e construo e refaço. Porque ela vai dizer, os grandes dois ditadores aos quais nós temos que combater, que enfrentar, são os ditadores do místico, do irracional, que tudo tolera, porque quando eu estou no universo da fé, o que não vale? O que não vale? Vale qualquer coisa, desde que eu conceda. Ou os místicos da força bruta, os ditadores da força bruta, que são muitas vezes representados pelos agentes do Estado. Então veja, por que o Estado deseja tanto controle? Por que desde 1988, com a nossa Constituição, nós tivemos mais de 4 milhões de novas leis promulgadas? Uma Constituição com mais de 250 artigos. Não é
para promover o bem-estar social nem nada. É para controlar tudo a tal ponto de deixar os amigos fazerem o que bem entendem e aos inimigos a lei. É basicamente isso. Então você tem a atuação do STF hoje no Brasil. É exatamente isso. Aos amigos, passa tudo. Eu interpreto, eu jogo. Aos inimigos, eu coloco a lei para funcionar. Então esse controle é só para dizer quem deve prosperar, quem não deve prosperar, quem aceita, quem não aceita. Então, tem um trecho que você praticamente citou aqui do livro, que eu anotei, que eu acho muito interessante. Está na página da minha versão 456. O senhor realmente pensa que criamos leis para serem observadas, sobretudo num país como o nosso com hipernomia? Não, nós queremos que sejam desrespeitadas. Governar com poder de polícia e chantagem é mais fácil. Exatamente. Você cria uma lei, o cara não cumpre. Uma daquelas leis que o Brasil tem tanto, né? Essa lei tá lá, mas não colou. Ninguém segue. Até uma hora que o cara fala, ué, mas tu não tá seguindo a lei, mas tá aqui, ó. Você tem que seguir. Por isso que as pautas coletivistas são tão importantes num país como esse, né? Então você tem que dissolver a ideia de indivíduo. O que contam? Os grupos. Então, o coletivo dos negros, o coletivo dos brancos, o coletivo dos gays, o coletivo dos sindicatos, os coletivos. Só que você tem que se lembrar, em última instância, que esses coletivos não têm uma existência concreta. Quem manda nos coletivos são alguns poucos indivíduos, quando não um indivíduo. Em última instância, a gente está falando sempre do interesse egoísta de um indivíduo, nesse caso se impondo ao outro. Então, um egoísmo irracional, ele se viola na sua natureza. Quando é que o egoísmo se torna racional? Eu não quero depender de ninguém, não quero que você dependa de mim, mas isso não me impede de colaborar. De novo, eu insisto nesse ponto. Só é sacrifício, por isso que a Rand vai dizer que um homem livre e racionalmente egoísta não usa o termo sacrifício. O termo sacrifício é trocar uma coisa que para você tem mais valor por uma coisa que para você tem menos valor. Isso é sacrifício. Então, quando pedem de mim alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Agora, se eu saio daqui, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de ajudar, e aquilo para mim faz sentido, tem um valor superior, eu voluntariamente vou colaborar com aquela pessoa, isso não é sacrifício, isso é integridade. Quando eu fico de madrugada escrevendo esses livros, isso não é sacrifício, isso é integridade. Porque eu estou trocando uma coisa de menor valor, que eu poderia estar dormindo, por uma coisa de maior valor, que para mim é escrever de madrugada. Então esse é o ponto. Essa gente que diz assim, eu trabalho pela causa da empresa, eu demito na hora. Eu fico 2 meses aqui trabalhando de graça porque eu visto a camisa da empresa. Rua! Eu quero gente egoísta trabalhando comigo. Eu quero que o cara queira ficar ele próprio rico e faça o melhor para ele ficar rico, porque por via de consequência, isso vai me beneficiar também. Então, mesmo no mundo empresarial, por exemplo, especialmente no brasileiro, os caras acham que o sujeito deve se sacrificar por ele, pela empresa, quando é o contrário. Que ele tem a satisfação de estar ali como um sujeito egoísta, que todos nós somos, até o Nietzsche vai falar isso, né, muito alinhado com a Ayn Rand, ele vai dizer, todos nós agimos por egoísmo. Todos nós. Não importa a razão. Sempre tem um interesse egoísta. Não, mas eu faço é por altruísmo, eu faço é para ajudar as outras pessoas. Mas você faz por um motivo ou outro. Ou a salvação. Se sentir bem. Ou se sentir bem, mas no sentido do olhar do outro, o bem-querer. Até quem participa de algum grupo coletivista, geralmente é por algum tipo de egoísmo. Para se sentir pertencente. Agora, se você participar de um grupo voluntariamente, diante de uma causa livremente estabelecida, a Rand vai dizer, maravilhoso. O problema são quando as pautas coletivistas começam a se impor. Te obrigam a participar. Aí vem as cotas, aí vem toda uma estrutura estatal que te manda calar a boca, que você não pode fazer alguma coisa. Nós chegamos ao cúmulo de começar a proibir as pessoas de dizer. Isso acontece. A gente está na rede social, eu sou professor universitário, eu tenho que ficar calculando as minhas palavras toda hora para não receber um processo que pode me levar à demissão. Ainda mais no ambiente que você vive, que eu imagino que tem muita Vocês gente... podem imaginar o quanto eu sou benquisto. A hora do café, imagino que seja bem tensa. Fervorosa. Eu sou amado. Mas esse é um ponto bem interessante mesmo. Agora, quanto à obra da Ayn Rand, eu gostei bastante do livro. Só que, já partindo um pouco para a questão da filosofia dela, o objetivismo, os personagens em si, apesar de muito bem escrita, tem trechos de discurso que eu copiei do início ao fim, tá no meu bloco de notas.
principalmente do Francisco d'Ancona, que é um personagem o discurso que eu acho... sobre o dinheiro, maravilhoso. Exatamente, o discurso sobre o dinheiro é muito bom. Só que os personagens parecem irreais às vezes pra mim. De tão, sabe, centrados e objetivos que eles são. Eles são tão racionais que chegam a não ser homens. Mas eles são. Eles são pensados assim. Porque eu falo, caramba, é tanta racionalidade, é tanto foco naquilo, é tanto não ligar para as outras coisas, que eu falo, eu não conheço um indivíduo assim. É uma filosofia do homem heróico. É preciso ler a Revolta de Atlas. Fica quase um personagem romântico. Mas é quando você lê Homero, mal comparando, né? Você tem personagens que têm quase que hiperpoderes, mas eles servem para balizar uma filosofia do homem na Terra, como ela mesma vai dizer. Então, a intenção não é você emular o comportamento chapado desses caras que estão ali, mas simplesmente se inspirar neles. A própria Ayn Rand foi vítima de paixões, né? A Ayn Rand teve momentos assim do seu dia a dia que talvez ela não se orgulhasse tanto como defensora da filosofia que ela é, porque ela reconhece a fragilidade da condição humana. Mas o que ela está fazendo é o seguinte, olha, o melhor caminho a seguir é esse. Tanto que ela vai dizer, a razão para o homem não é um automático. A racionalidade não é um automático. Você vai ter que apertar o botão e dizer, eu quero agir racionalmente. E nem todos estamos dispostos a fazer isso, especialmente o tempo inteiro. Exato. Eu vou dar um exemplo do livro que me chamou a atenção, por exemplo. A Dani Taggart, que Dagny. É Dagny Taggart, isso. É Dagny Taggart, né? Ela faz parte de uma família que tem um negócio ferroviário. E ela é cheia de iniciativa, o irmão dela é um bosta, né? Que quer sempre ganhar favores do governo. E é presidente da porra toda. Mas sempre colocando assim, não, são favores, né? Não, é pelos outros, quando o principal beneficiado era ele mesmo. Em qualquer circunstância. E ela foi namorada do Francisco d'Ancona na juventude. E aí depois eles terminaram, mas ele ainda era apaixonado por ela. Depois ela começa a ter um caso com o Hank Heerden, que é o cara desse metal novo para substituir o aço. E no final do livro, ela acaba junto com o John Galt, que é esse grande herói que surge mais na parte final, um cara com uma mente muito afiada. Agora acabou. Voltar agora. Esse é o spoiler mesmo. E no final ela fica junto com o John Galt. E na hora que ela fala, vou ficar com o John, sabe, os outros dois falam, não, ele é um homem melhor. E abrem mão, assim, sabe? Eu falo, cara... Quando que isso acontecer na prática? Não tem como isso acontecer. Até uma diferença que eu vejo, já que você citou Homero, eu sou um grande fã da Ilíada. Né? O Alexandre o Grande também, ele adorava aquela obra... Falava que era um manual de batalha e pra vida, tanto quando ele achou uma caixa do Dario lá ricamente decorada, deram pra ele, né, quando ele dominou a Pérsia, ele foi perguntando pra cada general, o que você colocaria nessa caixa, né? O pessoal colocaria minha joia mais valiosa, colocaria meus tesouros. Ele falou, pois eu colocaria a Ilíada. Então aquilo era o que tinha muito valor pra ele. Só que se você abre a Ilíada e lê, não tem um herói que tem um pensamento próprio. É tudo inspirado pelos deuses. Então aqui é quase o contrário, porque é tudo racional e da cabeça da pessoa. Porque ela só tá centrada nisso. Lá, todos os comandos são... É quase como se o herói da Ilíada fosse o ChatGPT. Que não consegue fazer nada sem que você dê um comando. Sem que você tenha um engenheiro de prompt dando alguma coisa. São dois contextos. E aqui é o contrário, é totalmente muito racional. São dois contextos muito interessantes. Primeiro porque, como diz Platão, Homero educou a Hélade, Homero educou a Grécia. Num momento pré-filosófico, toda a construção da paideia grega, do processo formativo grego, estava ancorado nas narrativas mítico-religiosas. Então, quando você lê a Ilíada e a Odisseia, existe uma permanência muito intensa dos deuses na vida, né? Deuses antropomórficos, deuses em formas humanas, andando, tem as suas preferências, tem as paixões humanas e tudo. Os deuses são os humanos mesmo, porque são voláteis, são irracíveis. Os homens são marionetes, né? Exato. E toda vez que um deus vai se referir a um ser humano, fala seu efêmero, né? Você vai morrer daqui a pouco, eu vou ficar. Isso já é uma diferença brutal. Mas existia esse processo pedagógico, paidios, criança, gogia, condução, né? O processo de condução da construção formativa do sujeito a partir da presença da divindade. E isso começa a ser quebrado com o nascimento da filosofia. A Rand é um ápice no século XX, para mim a maior pensadora do século XX, é o ápice no século XX de um afastamento dessa dimensão místico-religiosa, exatamente para buscar uma ética dentro de um mundo que exista e que eu possa perceber mediado pela razão. Então, por exemplo, a Rand é uma ateia radical. Ela vai afastar todo o elemento místico da sua filosofia, porque ela vai dizer,
Como é que eu posso construir uma ética a partir de uma dimensão de crença? Que cabe tudo, a depender de quem acredita. Quando eu me jogo do 50º andar de um prédio, eu sei a velocidade com a qual eu vou bater lá embaixo e eu sei que eu vou me estribuchar inteiro. Se você acredita na possibilidade de você flutuar, eu aposto com você que você não flutua, vamos? Exatamente. Então, eu tô falando de um universo tangível, racional, por isso objetivismo. De uma compreensão racional da realidade que não afasta sentimentos e emoções, mas que coloca sentimentos e emoções para serem tocados por uma decisão racional. Eu tomo uma decisão racional. Todo o tesão que vem do resto vem para catapultar a decisão racional. Agora, quando eu decido pelos sentimentos e as emoções, eu estou na mão do primeiro tirano, do primeiro pastor que aparecer dizendo o que eu devo fazer de mim mesmo. Por isso que o livro é muito... Ele pode ser muito polêmico, justamente porque as ideias de Rand são completamente à frente do tempo dela. Ainda mais no contexto de 1957, onde senhora. A fé pós-Segunda Guerra Mundial acaba sendo imprescindível para que as pessoas tenham algum significado, né, para passar por tudo aquilo. E eu acho engraçado nas minhas redes sociais, os caras me mandam mensagem assim, olha o que o professor fulano de tal falou criticando a Rand. Aí você vai lá, é um membro da igreja, é um membro de lógico, que está diretamente, tem conflito de interesse. Se ele gostasse de Rand, é que eu ia estranhar. Não estou dizendo que pessoas de fé não apreciem a Ayn Rand, antes pelo contrário. Tem muita gente que está comigo nas redes que fala, Denis, eu tenho minha fé, mas eu acho essa mulher maravilhosa. Agora, não dá para ter fé e ser objetivista. Dá para ter fé e gostar de algumas coisas da Ayn Rand. Porque ela tem uma passagem que ela fala assim, você não pode afirmar um negativo. E ela diz basicamente o seguinte, isso aqui foi uma entrevista que ela deu, em que ela fala, por exemplo, ela chega numa entrevista, num talk show, e aí o host pergunta para ela, você disse que você não acredita em Deus, você é ateia. E aí ela fala, sim. Por quê? E aí ela diz, porque você não pode afirmar um negativo. Imagina se eu dissesse para você agora que eu tenho fé que existe um elefante invisível nessa sala. Como é que você iria negar isso? Isso é um absurdo, não é? E aí tem uma mulher que chega no palco e grita para ela assim, você não tem vergonha de estar dizendo essas coisas? Com que você é contra Deus? Eles chamam ela de demoníaca na entrevista. E ela fala, não, eu não tenho nada contra Deus. Eu tenho contra as pessoas que criaram essa narrativa, né? Que estão colocando na cabeça das pessoas que elas podem pensar em algo que você não consegue nunca provar. Ela fala. Ela tem umas tiradas maravilhosas do tipo, acredite se você quiser, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Só que eu tenho muito medo de uma ética construída em ambiente de crença. Você pode ignorar a realidade, mas não as consequências, né? Então, exato. Imagine então, o que você quiser. Exato. Porque de repente você acha que um certo direito derivado da sua fé pode se impor a mim. E é isso que dá muito medo. Você pode ver que as principais tragédias da história da humanidade surgiram exatamente em ambiente coletivizado. Vamos fazer pelo bem da sociedade. Tem alguns cretinos, especialmente progressistas, que eu gosto de chamar de regressistas, que usam o discurso coletivista para justificar, inclusive, o assassinato. Você tem gente aí pelas redes sociais com muitos seguidores falando assim, se fosse para matar pela causa, não sei o quê, matar 1 milhão de pessoas. Você tem até um historiador, Eric Hobsbawm, que deu uma entrevista assim grotesca, dá vontade de vomitar, falando isso. Pela causa, matar 1 milhão de pessoas valeria a pena? Sim. É porque essas pessoas, ao contrário do que defende a Ayn Rand, veem o outro como uma coisa a ser utilizada em nome de uma causa. O outro nunca é um fim nele mesmo. Um defensor da liberdade, então quando eu te olho, Bruno, eu digo assim, você, nos seus interesses, na sua realidade, eu posso te chamar para uma causa que pode ser conjunta, voluntariamente e livremente, mas nunca dizer assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, você diz, Denis, eu não concordo, eu falo, não interessa, eu vou botar uma lei que vai enfiar a mão no seu bolso, que vai tomar o seu tempo para ser realizada. Rand vai dizer, se você tiver uma boa ideia para a sociedade, para a comunidade, que precisa de força para ser imposta, faz o seguinte, abandona essa ideia, porque ela é uma merda. Ela não fala merda, não, mas ela deve ter pensado. Sobre essa questão que você disse dela ser ateia, né, isso me lembrou uma ideia de um outro filósofo, Bertrand Russell, que ele tinha aquela hipótese do bule de chá celestial, que eu acho genial, porque de vez em quando você dá um argumento, né, o cara vai lá e dá um contra-argumento e fala, me refute. E tem coisas que são irrefutáveis, pô. E não é porque eu não consigo te refutar que você está certo, né? Aí ele usava esse exemplo do bule de chá celestial. Ele falava, tudo bem, então me refute. Eu afirmo que é um bule de chá celestial orbitando a Terra.
Aí o cara fala, não, mas não tem como. Ele falou, mas eu tô falando que tem, tá lá, por algum motivo ele tá lá. Como é que você vai refutar? Aí você vai tirar fotos da órbita da Terra inteira. Mas a foto não pegou, porque ele é muito pequenininho. Então você não consegue ver. Então não há como refutar o que ele está falando, mas não significa que porque irrefutável é simplesmente correto. Então ele fala, olha, tá lá. E você vai ter que acreditar nisso. Eu acredito, né? Se é verdade ou não, você não consegue provar, então é justamente aí onde separa a racionalidade da fé, né? No caso, as pessoas que valorizam a ciência, a busca pela verdade e têm fé, elas acabam entrando num meio onde elas justificam isso, né? Mas como se a sua busca pela verdade e você utilizar do método científico para aprender sobre o funcionamento do cosmos é um meio para você chegar a Deus, um meio para você conseguir compreender a sua fé, mais do que simplesmente você assumir que ela não existe. Então, existe uma forma, né, conciliável de você conseguir ter as duas coisas. O que você não pode fazer, por exemplo, isso é o Yuval Harari que fala, é assumir que, por exemplo, existe um ser maior, que ele vai olhar para você sem fazer nada, sentado, e na ilha deserta ele vai miraculosamente, enquanto você está esperando e pedindo, colocar um prato na sua frente, gourmetizado, com todas as coisas para você se deliciar, que ele vai, né, criar um barco para você fugir de lá. Porque você é capaz de fazer as coisas que você quer ter resultados associados àquilo, mas você precisa carregar o peso. E aí entra o questionamento. Foi você que fez isso ou foi Deus? Existem pessoas que acreditam que Deus ajudou, existem pessoas que falam, não houve necessidade de Deus. E a Ayn Rand é uma que fala, não houve necessidade de você querer conjurar algo aqui que a gente não consegue criar provas por serem inconclusivas ou impróprias ou insuficientes para, através do método científico, assumir que aquilo ali é uma verdade. Eu só queria que as pessoas me concedessem de bom grado algo que é muito razoável. Voltaire tem um pequeno dicionário da filosofia que ele vai dizer assim, olha, existem coisas que estão no universo do entendimento e existem coisas que estão no universo da fé. Essas coisas não se confundem, exatamente porque são duas. Se pudessem se entrelaçar e se tornarem uma, não seriam duas. Então, uma é o entendimento, dentro de certas regras da razão, da ciência. A nossa ciência é muito primitiva, mas é o melhor que nós temos. E existe um elemento da fé que extrapola qualquer capacidade de compreensão ou possibilidade de compreensão lógica da realidade. Acho que o grande problema é quando as pessoas desejam racionalizar aquilo que não é racionalizável, não é? Santo Agostinho vai dizer, creio para entender. Ou seja, existe uma anterioridade no pensamento religioso. Então eu preciso crer, eu preciso aceitar o absurdo para entender melhor as coisas do mundo. Eu sou muito cético e acompanho muito a Ayn Rand nesse sentido, apesar de não ser ateu, eu sou agnóstico, de dizer... eu tenho esse universo do agnosticismo para dizer assim, olha, eu não tenho os instrumentos necessários para afirmar ou negar a existência de alguma coisa. Mas você é um religioso também, afinal das contas. Teísta, tipo, você não sabe se existe, mas olha, eu acredito que há. Não. Ou é um agnóstico ateísta, não pode provar, mas a sua crença é que não existe. Eu sou um agnóstico em sentido grego, de não... O alfa privativo, né? O alfa de não ter gnose e conhecimento. Para mim... é uma impossibilidade. Alguém que diz assim, eu conheço Deus. Cara, forte, hein? Eu sei a vontade de Deus. Deus fala comigo. Aí eu já penso logo em psiquiatra. Então, porque daí eu tô dizendo, falo assim, olha, desculpa, acredito, né? Acredito que existe uma força atuando, etc. Não, ok. Pode acreditar no que você quiser. A pia da minha casa, nesse momento, está voando. Mas, se não é minimamente calculável e compreensível de modo que nós dois possamos aceitar como uma tese razoável, você escapa em comum, porque não depende de concordância. Você só vê, atesta e é empírico. É isso. Você consegue atestar que é verdade. Eu não preciso que você acredite que um cálculo da física funcione, ele só funciona. Né? Exato. Eu acho que ela diz em um trecho do livro, acho que foi aqui, porque eu já li A Nascente uma parte, né? Então não sei se foi lá, porque lá é uma história muito parecida, mas ela foca mais no indivíduo. Sim. Mas ela afirma que para o engenheiro 2 e 2 sempre serão 4. Agora, para um filósofo, criticando lá um pessoal que está indo uma veia progressista, ela fala, não, aí podem ser 5, 6, né? Cara, mas o que são os números? Aí começam os questionamentos. Mas até explicando essa minha questão, eu sou um agnóstico também, nesse mesmo termo, só que perguntam, tá, então você não tem conhecimento sobre isso, mas o que você acha? Existe uma força maior, um Deus ou não existe? Então me coloco como agnóstico teísta. E por que eu acredito nisso? Bom, eu não acredito em religião,
eu acho que religião não é Deus dando algo ao homem, é simplesmente homens criando regras que eles gostariam de validar falando, não é minha regra. Veja bem, se fosse por mim nem tinha essa regra. É que Deus falou comigo, ele vai lá e cria uma regra. Porque eu não acho que Deus vai lá e fala que, você é uma pessoa muito boa, você cuida da sua comunidade, você ajuda os outros, você protege os mais fracos, mas você gosta de uma pessoa do mesmo sexo, então você é inferno, pra sempre. Não tem como, na minha opinião. Quase que uma esteira de produção. Isso não cabe. Você, worth it, vem pra cá, você não é. Ele geralmente não é tão delicado quando ele fala sobre isso. Eu usaria outras palavras. E eu também não consigo separar, eu fico impressionado com pessoas que são totalmente céticas e científicas em um campo da vida, mas no outro, não, tá escrito, então é a verdade. É verdade. Eu acho impressionante como isso. é que concilia essas duas coisas? Pois é. Mas sabe o que é legal, por que eu gosto dessa questão, dessa discussão, né? Quando que eu pensei, deve haver alguma força maior? A gente tá perdendo metade da audiência agora, nesse minuto. Não, eu respeito a crença de cada um. Só tô explicando por que eu tenho a minha, né? Eu comecei a pensar no tempo. Eu falei, cara, antes de hoje teve o ontem. E antes do ontem, o anteontem. E você vai voltando no tempo e passa toda a história da Terra, uma hora vai ter um dia zero. Que é o Big Bang, quando as coisas foram criadas. Então, pra mim, Deus é aquela... que deu aquele início. Agora, se ele tá ligando pra gente, se não tá, se a gente consegue ter algum tipo de conexão com ele, eu realmente não sei, mas acho que tem algum tipo de começo. Essa é a crença. E você falou um negócio... Os gregos, eles vão no sentido contrário a esse, eles vão dizer... os gregos, claro, conheciam a ideia de criação, não eram ignorantes, mas para eles é completamente ilógico você imaginar que o nada possa dar origem a alguma coisa. Então os gregos, eles têm uma visão de cosmos representada por um círculo perfeito, ou seja, tudo sempre existiu, tudo sempre vai existir. O que acontecem são mudanças dentro desse processo com base numa substância que só se transforma, ela ganha novas conformações dentro desse ciclo, mas partir de um zero para ir para algum infinito, alguma coisa, na concepção do grego era realmente um absurdo, não fazia muito sentido. Então, os gregos foram bastante cuidadosos em relação a essas construções cosmológicas. Por exemplo, Aristóteles. Aristóteles vai pensar uma divindade. Aristóteles vai pensar um motor imóvel que puxa o movimento de tudo. Ele vai dizer assim, olha, caramba, hoje nós estamos filosofando forte, hein, moçada? Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, tudo que é imperfeito muda. E muda por quê? Porque a mudança é a marca da imperfeição. Uma substância perfeita não muda. Se nós estamos num mundo de mudanças, de transformações, isso aqui está mudando, essa garrafa está mudando, eu estou mudando, é porque isso é marca de imperfeição. Só que a imperfeição tende a uma perfeição que, portanto, pré-existe. Ela está dada, uma divindade. Só que essa divindade, na medida em que ela é perfeita, ela não pode pensar coisas imperfeitas. Um Deus perfeito, se ele é perfeito na acepção da palavra, ele desconhece a imperfeição. Logo, ele não conhece o homem, menos ainda intervém na vida do homem. Ele seria um ditador se intervisse. É um Deus, exato, ele é um Deus que está, por assim, numa imagem, né, de costas para o mundo. Então, ele tá exercendo uma função que ele mesmo desconhece. Quando Parmênides, lá os pré-socráticos, né, quando Parmênides fala do ser enquanto tal, ele vai dizer, aqui não cabe nenhuma dimensão de não ser dentro do ser, porque ele não se corrompe. Então, na dimensão da religião, já se admite um Deus que seja Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um ser perfeito tripartido é uma contradição em termos, porque a perfeição não tem partes. Aí entra o elemento de fé. Aliás, Santo Agostinho tem um texto maravilhoso sobre isso, a Trindade, tentando desatar esse nó. Como é que pode ser um ser perfeito e marcado por 3 partes ao mesmo tempo, né? E pior ainda, um Deus criador, um ser que é perfeito, que cria a imperfeição. Você entra no elemento do mistério. Não tem jeito, porque do ponto de vista racional, A é igual a A. Um ser perfeito só poderia gerar, o que é um absurdo, que um ser perfeito não gera, só poderia gerar um ser perfeito. Mas então na crença dos filósofos gregos, porque na mitologia grega você tem o início lá do caos pro cosmos. Mas isso na cosmogonia, não então, numa cosmologia filosófica. Sim, a filosofia separa da religião, da mitologia. Então na visão deles tudo sempre existiu. Sim. Mas quem criou o que sempre existiu? Não tem, nada teve um início? Não tem criação. Sempre teve? Sempre teve, sempre existiu. Por que pensar no início? Nós pensamos em termos de início e fim por causa das nossas categorias mentais. Mas de um ponto de vista cósmico, não faz sentido. Você pode pensar em termos de causalidade, mas nunca em causalidade temporal. Porque, de novo, eu tenho o nada absoluto.
O nada absoluto é o não ser, numa categoria parmenidiana, só poderia gerar o não ser. Sim. Então, como é que do não ser dá um estalo, alguém diz assim, não, uma inteligência divina. Esse cara tava fazendo o quê? Tava lá em Caldas Novas, molhando a bunda na água quente, e de repente falou, vou criar um problema pra mim. Vou fazer um mundo cheio de gente esquisita. A vertente mais aceita da física hoje diz que se o universo está se expandindo, e na verdade está se acelerando, e isso está acontecendo a cada dia que passa, e isso por conta de um mistério chamado, que ninguém descobriu o que é, chama de energia escura, vai continuar para a eternidade. Então, eventualmente, se você voltar para o ontem e para o anteontem e regredir no tempo, então é preciso que o universo ele estivesse concentrado num único ponto em algum momento, né? Isso daí foi o Big Bang, uma quantidade tão ridícula de energia concentrada num espaço tão pequeno. Na cabeça de um alfinete. Na cabeça de um alfinete, que fez... Isso também é... Se for uma bolinha de gude, cabeça de alfinete, ninguém estava lá para saber qual era o tamanho, mas era um ponto infinitesimamente pequeno. Sim. Então... Naquele momento, criou-se o espaço, e como hoje a gente, depois de Einstein, né, com a relatividade geral, disse que espaço é tempo, os dois são parte do mesmo, né, existir, então tempo e espaço começaram a partir daquele momento. Só que isso cria uma contradição também, porque como você falou, se antes existia só o não ser, como é que o não ser ele consegue a partir de algo que... Quem botou a cabeça de alfinete lá? Se a gente vive num ambiente causal, num meio racional, onde se eu, por exemplo, exercer uma força sobre esse computador... Olha só, meu Deus, ele Mas a teoria do Big Bang não parte do pressuposto de que essa matéria já não estivesse lá. E, de novo, há uma mudança de conformação de uma matéria pré-existente. Ou seja, a matéria do cosmos, ela estava toda lá, já dada. E eu não necessariamente preciso imaginar... Cara, São Tomás de Aquino fala das 5 provas racionais da existência de Deus. E muita gente se dobra a isso, dizendo que, cara, São Tomás de Aquino, um gênio da igreja, doutor angélico, tiramos o nosso chapéu para ele. Só que tudo que as 5 provas racionais da existência de Deus de São Tomás de Aquino provam é que um cosmos só pode existir de maneira organizada, o que não necessariamente demanda intervenção divina para garantir essa ordem. Ou seja, inclusive na própria palavra cosmos, sabe de onde vem cosmos? Cosmos, o primeiro registro dessa palavra vem de um brinquinho, cosmos, porque vai dar cosmético. O que é o cosmético? É aquilo que dá ordem ao que está desordenado. Então eu tenho uma boca fina, eu engrosso a sobrancelha, etc. Então o cosmos está associado a uma beleza, a uma certa organização. Ora, o cosmos, ele só pode existir de maneira ordenada. Aí alguém diz assim, então eu preciso pensar num Deus que ordena. Não, eu só estou dizendo que ele existe porque é ordenado. Se ele não fosse ordenado, ele não existiria. Brilhante. Não, essa discussão... Eu tô adorando que vocês saíram de foi uma range, tangente. objetivismo, mas a culpa é de vocês. Eu ia pegar a culpa não é minha. Eu tinha um fio da meada. Mas sumiu. Não, é porque lá Junto no começo... com o Cosmo. A gente tava falando dessa questão de você ter uma caixinha onde você encaixa a racionalidade e na outra você encaixa... A fé. E eu acho impressionante como a mesma pessoa consegue dissociar as duas coisas. Eu não consigo. Tá? Eu simplesmente não consigo. Mas tem um ponto que você citou bem no começo do episódio, que a Ayn Rand, ela foi mal interpretada ou vilipendiada por outras pessoas. Você citou o Popper. Eles tinham algum tipo de problema? Porque o Popper, ele tinha um critério que eu julgo o critério mais brilhante da filosofia para você falar o que é científico e o que não é. Ele fala que científico é aquilo que pode ser falseado, pode ser tornado falso. Então você pega lá a ideia do Galeno sobre circulação sanguínea. Veio Vesalius e falou, tá errado. Você pega as ideias físicas do Aristóteles, veio Newton e falou, olha, tem coisa a mais. Aí veio Einstein e falou, Newton, você tá certo até certo ponto. Depois tem coisa a mais. E vai chegar uns outros caras também. Então são ideias científicas, porque você pode provar, olha, 2 mais 2 não são 5, são 4. Eu tô provando que você está errado. Então o que é científico pode ser falseado. Agora, o que é não científico é aquilo que não aceita refutação. Então o cara vai lá e fala, não, socialismo é científico, pô. Aí você aplica na prática e não dá certo. Aí você fala, não deu certo. Aí o cara sempre fala, mas que não foi o socialismo de verdade. Entendeu? É porque o Chaves morreu, veio Maduro, né? Não, é porque lá o Stalin, né? Porque se fosse o Trotsky seria diferente. Então eles sempre vão ter. Isso vale não só para socialismo. O liberalismo não dá certo. A gente vai argumentar. Mas é que não foi liberal o suficiente, pô. Se desse mais tempo, não sei o que, ia acontecer. Então acaba virando a ideologia, não é ciência em si. E se ele era tão racional e ele tinha esse critério, tiveram algum problema? Não. O Popper, na verdade, foi quando eu estava fazendo a crítica com relação a Platão. O Popper, ele foi com o seu
livro sobre o totalitarismo, ele coloca o Platão entre os autores totalitários. Mas esse preceito do Popper seria muito bem abraçado pela Ayn Rand. A filosofia de Rand é um banho de ceticismo, né? É um banho de ceticismo, a capacidade que nós todos devemos ter de fazer perguntas duras que contrariem as nossas pré-intuições. Só assim nós podemos ser livres e felizes, né? Então, ela vai colocar entre os 3 valores supremos de um homem civilizado, ela vai colocar a razão como forma única de conhecer a realidade, vai colocar a produtividade, a produção como razão de ser de uma vida que possa ser feliz, e a autoestima. Um sujeito que está o tempo inteiro dependendo do outro para realizar o seu... Ele perde a autoestima de tal maneira que ele se vê como um sanguessuga, mas ele tem que trabalhar elementos psicológicos para dizer, não é bem assim, eu faço por merecer. Aí o discurso da vitimização que existe hoje. Hoje nós estamos numa grande competição para ver quem é mais vítima. Eu mesmo estou procurando uma categoria para saber na qual eu me enquadro. Talvez, não sei... Pessoas altas demais. Pessoas altas demais, mineiro do pão de queijo, alguma coisa eu vou ter que inventar, porque você precisa arrumar uma desculpa suficientemente forte para explorar o outro, né? Para justificar uma mentalidade encostada no outro. Mas o banho de ceticismo passa por razão, produtividade, autoestima, amor próprio. O sujeito livre é aquele que entende que ele é merecedor da felicidade. Eu recebo nas minhas redes sociais assim, queria desenvolver minha autoestima, queria ser uma pessoa mais interessante. Você quer o quê? Uma bênção divina para ser uma pessoa mais interessante? Isso é construído. Faça por onde ser uma pessoa mais interessante. Imagino que você, né, mano? Faça por onde ser uma pessoa interessante. E aí eu acho que eu sou um pouquinho mais. As pessoas falam, como você fez isso? Construção. Eu sentei aqui e fiquei ouvindo um monte de gente inteligente falar. Foi uma das coisas. E aí a gente vai pegando alguma coisa. Construção. É construção. E dá muito trabalho. Dá muito mais do que você encostar e dizer, eu mereço alguma coisa que o outro está produzindo, preciso do meu naco. Exatamente. Sendo que você não levantou o peso por si próprio. próprio. Exato. E outra. Então, veja, só para... Eu insisto nesse ponto. Um pai, ele é capaz de se jogar na frente de um carro para salvar o filho. Isso não é sacrifício, tá? Isso é totalmente racional. É porque o cara... E egoísta, se você pensar. Porque ele ia passar uma vida de sofrimento se ele não tivesse feito Perfeito. isso. Não, até do ponto de vista biológico também. É a sucessão, são genes. Dos seus genes. Mas eu vou dizer... Preservar a prole. Mas eu vou fazer uma provocação. Eu não considero isso, e Rand não consideraria isso, como um elemento decisivo. Porque se tivesse uma carga biológica suficientemente forte para dizer, eu vou defender, pais não violentariam filhos, não espancariam filhos. Gênio não é o matariam, suficiente. porque a biologia iria gritar. Ela diz, é decisão racional. Eu olho para ele e digo, a minha vida não faz sentido. Então, sou eu. Eu tô falando de uma filosofia egoísta. A minha vida não faz sentido sem esse menino. Eu me jogo, eu me mato, ele se salva. É isso. Esse é o ponto. E não é heróico no sentido de que, não, ele só fez aquilo que faz sentido para ele. Interesses. Então eu posso doar toda a minha fortuna a uma causa, se faz sentido para mim. Outra coisa é alguém me obrigar a doar aquilo que eu construo em nome de uma causa com a qual eu não compartilho. Pegando 2 frases da Ayn Rand, que inclusive elas são algumas das mais famosas que a gente vê em rede social. Até políticos já usaram essa frase e depois contradizeram totalmente o que a frase afirma, né? Mas ela diz... Qualquer alegado direito de um homem qualquer alegado direito de um homem que exige a violação dos direitos de outro não é e não pode ser um direito. A menor minoria, já outra frase, a menor minoria na Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. E disso eu tenho uma pergunta, porque se você pega, por exemplo, o liberalismo clássico, lá, uma obra muito interessante é do Bastiat, A Lei. Ele coloca lá os direitos individuais, jus naturais, né, de vida, liberdade e propriedade. Ele fala, isso é o direito. Você tem direito à sua própria vida, você tem direito àquilo que você transforma através do seu trabalho, à sua propriedade que você usa, delimita e defende, e você também tem direito à sua liberdade. E para respeitar esses direitos, ele fala, poxa, é super simples, né? Direito à vida, basta não agredir a sua vida, não tentarem te matar. Propriedade é não tomar aquilo que é seu. Se é seu, não pode ser do outro. E liberdade é não transformar você num escravo, não te obrigar a fazer coisas que você não tem que fazer. Não pegar metade da sua produção no ano e falar, é pelo coletivo.
Então, você respeita esses direitos de maneira muito simples. Ele fala que o problema vem quando você começa a colocar outros direitos que vão contra isso. E na nossa Constituição que você citou, tem inúmeros, né? E são coisas boas, assim, na ideia. Agora, quando vai pra prática, é mais problemático, porque todo mundo quer que as pessoas tenham saúde, pô. Você não quer desejar o mal pro outro. Agora, quando você coloca lá escrito que, olha, as pessoas têm direito à saúde, você vai ter um problema médico. Como é que vai se pagar a conta disso se enfermeiro é caro, o hospital é caro, o médico é caro, o medicamento é caro? Então, você vai ter que violar a propriedade dos outros, porque alguns podem não querer contribuir com isso, outros até de bom grado iriam contribuir. Outros não, porque tem problemas também, tem que resolver os deles primeiros. Então você com esses direitos negativos, aliás, com esses direitos positivos, você acaba com os direitos negativos, que para respeitar é só não fazer nada, entendeu? Ela tem uma concepção igual ou ela muda essa questão do que é o direito individual? Não, ela tem exatamente essa concepção política no sentido de que quando ela pensa o Estado, ela não foi uma grande teórica da ciência política. Ela tem ali 2 ou 3 passagens mais interessantes sobre isso, e ela vai pensar o Estado como uma espécie, o termo não é bom, eu estou usando aqui só de maneira para ilustrar, como um grande monstro, um grande leviatã que fica dentro de uma caverna, né? E ele fica ali parado, o Estado está ali inerte, e ele só avança na vida em sociedade para garantir esses direitos fundamentais. Ou seja, exatamente, ele tem uma força para manutenção dos direitos negativos, ou seja, desde que você não toque a minha vida, não toque a minha propriedade, não toque a minha liberdade, não tem por que ter Estado atuando. Ele fica ali inerte. Então ele tem uma função reativa. Opa, o Bruno avançou sobre, não sei por que ele faria isso, avançou sobre o dinheiro do Denis, de preferência o contrário. Então o Estado vem e atua para impedir esse tipo de ação. E ela vai dizer que um Estado ele deve ser financiado voluntariamente pelas pessoas, pelos interessados. Sim, que é a tese, basicamente, uma das do libertarianismo. E ela pensa em Estado de maneira muito enxuta, especialmente a partir das forças militares, da polícia. Defesa interna e externa. Tem justiça. Uma passagem só, tem 1.200 páginas nesse livro, se eu não estou enganado, algo do tipo. E eu lembro de ter lido uma, e eu destaquei aqui, em que ela fala especificamente sobre a função do Estado. E talvez vocês devem se lembrar de um personagem chamado de Ragnar. Ragnar era um homem que, de acordo com a sociedade... Era o pirata, né? Ele era absolutamente criminoso. Ele saqueava navios, ele fazia a vida de outras pessoas pior. Ele era um criminoso. Só que tem um dia em que o Hank Rearden, ele tá andando na rua à noite e ele é abordado por um homem encapuzado, vestido. E aí esse homem chega pra ele e fala, eu sou o Ragnar. E o Hank fica com medo, ele fala, meu Deus, eu tô sendo abordado por um criminoso. Vou ter que entregar minhas coisas. Ele fala, não tenho nada. E ele fala, não, eu vim aqui te dar o que é seu por direito. E ele saca do bolso uma barra de ouro vivo. E fala, isso daqui é só um pedaço de toda a fortuna que lhe convém. E aí o Hank fala, como assim? Como que isso é meu? Ele fala, você deve ter ouvido falar de mim. E aí ele fala assim, ó, eu vim para lutar contra uma figura que já vem atacando a nossa sociedade há muitos anos. E aí Hank Rearden pergunta, quem que é esse homem? Ele fala, Robin Hood. Aí Rearden lhe dirigiu um olhar vazio de quem não entendeu. E aí o Ragnar fala, Robin Hood era o homem que roubava dos ricos e dava aos pobres. Pois eu, Ragnar, sou o homem que rouba dos pobres e dá aos ricos. Ou mais exatamente, que rouba dos pobres ladrões e devolve aos ricos produtivos. Eu tiro dos incompetentes e dou aos capazes. Jamais ataquei um navio de propriedade privada, nem roubei qualquer propriedade privada. Como também, e aí entra a parte do governo, que é o único trecho de 1.200 páginas em que Rand fala sobre a função do Estado. Como também jamais saqueei um navio militar, pois o objetivo da Marinha de Guerra é proteger de violência os cidadãos que pagaram por ela, o que é a função apropriada do governo. Porém, apreendi sempre que pude todo navio saqueador, todo navio contendo auxílios governamentais, subsídios, empréstimos, doações, todo navio carregado de bens arrancados à força de alguns homens para beneficiar de graça outros que nada fizeram para merecê-los. Ou seja, o Ragnar, para ele, imposto é roubo. E sonegação é legítima defesa. E ele criou essa barra de ouro, é interessante, porque ele, ao saquear esses navios carregados de subsídios, auxílios governamentais, ele criou uma conta para cada empresário
para que no momento em que eles fossem para essa sociedade de pessoas que eram absolutamente individualistas, porque para onde os empresários estavam spoilers, para onde eles estavam sumindo? Eles estavam indo para uma sociedade no meio das montanhas, Vale de Gaut, onde tudo tinha preço, tudo tinha um dono e nada era... E a moeda era boa, era de ouro. A moeda era ouro e nada tinha o dedo do governo ali. E aí, nessa sociedade, o Ragnar criou uma conta para esses empresários e o Henk Riad era o que tinha maior delas, né? Porque ele era o que tinha pago mais impostos ao longo do tempo. Então, ele seria a pessoa que, teoricamente, teria os maiores benefícios de migrar para essa sociedade. Mas de 1.200 páginas... Nada. Só foi o único trecho em que ela fala sobre E ela tem uma passagenzinha na Virtude do Egoísmo. Tem um capítulo na Virtude do Egoísmo, esse livro que ela publica logo depois da Revolta de Atlas, na qual ela fala um pouco mais dessa questão do financiamento da estrutura estatal, financiamento de uma casta de juízes, que é do nosso interesse. A gente tem algum litígio que tem uma terceira pessoa organizando. De forma que, enquanto sociedade, alguns indivíduos, voluntariamente, que queiram aquele tipo de serviço, acabem... E você paga pelo que você usa, né? Exato. Então, o que acontece em países coletivizados como o nosso é que você tem uma expropriação da riqueza, do tempo, do trabalho do outro, e que avança cada vez mais. Eu tive o desprazer de trabalhar em Brasília durante um ano, não pela cidade que eu gosto, mas pela estrutura política. Cidade da Esperança. Não, e você pode ver, assim, o Brasília foi concebida dentro de uma certa estrutura, vamos dizer, arquitetônica. Tudo que é público tem anexo. Tudo, porque a tendência da máquina é isso. Então, assim, tem o Ministério da Economia, mas eu preciso de um anexo, porque aqui nós vamos ter os auditores, mas quem vai fazer o concurso dos auditores tem que ter um outro anexo. E isso você depende de uma expropriação da riqueza de quem está produzindo. Agora, se quem produz não reclama, acha bom, tem brasileiro que acha bom pagar imposto, acha que é justo, então, de novo, todo sofrimento para idiota é pouco. O John Galt, ele diz assim... esses caras que foram começando a sumir, esses caras que foram começando a desaparecer, o que eu fiz, na verdade? Eu dei voz a uma espécie de consciência que já estava neles, mas eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Esse foi o papel do John Galt na Revolta de Atlas. Ele começa a chamar o cara e fala assim, por que você aceita isso? É quase o papel de um terapeuta filosófico, assim, por que você está aceitando essa situação? Você não precisa passar por isso. Você é o motor dessa sociedade. Ele não precisa ser chicoteado. Então, porque o que eles fazem? Eles imaginam que um bandido e um empresário, ele tem o mesmo valor negativo da vida em sociedade porque ele é egoísta. Um bandido é egoísta. Ele rouba porque ele é egoísta. Um empresário, ele é egoísta porque ele está atrás do lucro. São duas naturezas completamente diversas. Aqui eu estou no mundo do voluntarismo, da liberdade, da construção. Aqui eu estou expropriando o outro do que é dele. Mas a sociedade diz, esses empresários, exploradores e não sei o quê. O papel mais divertido do Estado é criar formas de expropriar os grandes construtores da sociedade. Isso remete à origem do dinheiro que a Ayn Rand fala, quando ela diz que dinheiro, aquele que amaldiçoa o dinheiro é aquele que amaldiçoa as origens do dinheiro. Em contraponto, aquele que ama o dinheiro é aquele que reconhece as suas origens. Dinheiro só existe pelo trabalho voluntário de pessoas movidas aos próprios interesses que trocam os próprios esforços pelos esforços de outros homens. Então, ela fala o seguinte aqui, ó. O dinheiro não é o instrumento dos pidões que recorrem a lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que o levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem. Quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço, só o faz, por saber que será trocado pelo produto de esforço de outra pessoa. A Rand fala que nós devemos desenvolver a mentalidade do comerciante. O que é a mentalidade? Para tudo, para a vida. O que é a mentalidade do comerciante? Não desejar nada que eu não tenha feito por merecer antes. Exato. Então, eu trabalho, eu realizo, recebo. Quando eu vou... Você citou o exemplo do Adam Smith. Quando eu vou comprar um pão, tudo que um bom comerciante deseja, assim, que eu pegue o pão e que eu pague, né, que eu faça a justa paga em relação àquilo que eu estou recebendo. É só isso. Para além disso, tudo que deve acontecer é como ato voluntário de entrega, nunca como violência. Né? Mas a violência pode se dar tanto em ambiente místico religioso, irracional,
que apela para os elementos da irracionalidade da nossa existência, quanto da força e coação das estruturas estatais. Assim por diante. E o interessante é que esse tipo de irracionalidade ele pode ser aplicado para outras coisas além de comércio no sentido financeiro. A Ayn Rand fala muito de amor. No caso do Hank, que ele tinha uma vida muito complicada. Ele era filho, né, de uma mãe que o amava, mas ela não valorizava o trabalho dele. Ele era absolutamente contraposto ao irmão, à esposa, à mãe, que acreditavam que ele era um empresário explorador, sendo que todos viviam com base nos custos que ele arcava para eles viverem. E em um desses momentos, né, o Philip, que é o irmão dele, ele chega e fala assim: eu comecei a trabalhar numa ONG, mas tá difícil arrecadar dinheiro dos ricos. Rico não quer abrir mão de nada. Um monte de gente egoísta. Aí o Hank olha pra ele e fala: Philip, pode falar com a minha secretária amanhã, eu te faço um cheque. De quanto você quer? Aí ele falou: $10.000. Então, amanhã tá com você esse cheque. Sabe o que o Philip fala? Ele fala assim: ô Hank, eu posso não colocar o seu nome, porque senão a minha ONG vai achar que eu tô associado a você de alguma forma. Cara, e isso daqui mostra depois, isso é no começo do livro. Ao longo do livro, ele vai evoluindo como personagem e vai percebendo que a vida é uma troca. Como é que pode ele custear a qualidade de vida da sua família e a família nunca valorizar o seu trabalho? A esposa, ela nunca quis fazer algo para ele. Ela exigia que ele fosse aos encontros. Ela exigia que ele fosse fazer coisas que ela sabia que não eram o gosto dele. Lógico que ele cometeu o primeiro ato de foi casar com ela, né? Para começar. Você não casa com uma pessoa que você não gosta. Ele viu uma mulher bonita passando na rua e falou: vou casar com essa aí. E aí, né, consumiu todas as consequências disso. Só que na prática, depois o que acontece é que ele trai a mulher. Porque ele se apaixona pela Dagny. A Dagny, uma grande empresária, dona da rede ferroviária, que era exatamente a exemplificação de todos os princípios que ele tinha na vida. Então, ele valorizava pessoas determinadas, que acreditavam que A é A. Ele valorizava pessoas que corriam atrás do seu. Ele via naquela mulher a personificação de tudo que ele tinha como valores da própria vida. E aí o Rand fala que a atração que a gente tem por outra pessoa, seja sexual ou com amor, é a manifestação dos nossos próprios valores espelhados nessa outra pessoa. Então, quando ele se casou com a Lily, no caso, ele, naquela época da sua vida, basicamente pensava: bom, tudo bem, eu tenho uma mulher bonita aqui, que, né, a sociedade impôs que era basicamente isso que eu preciso, mas como eu agora estou sofrendo por isso, eu que arque com as consequências mesmo. O ato de casar, de acordo com o que o livro, né, Uma Sociedade, 1957, é o que não existe divórcio. O divórcio é uma coisa inconcebível naquela época. Você vai deixar a mulher desamparada, você vai deixar a mulher sem nada. E ele fala: agora eu que vou arcar com as consequências. Mas o que acontece depois? Essa mesma mulher que ele escolheu proteger para não se divorciar dela, descobre que ele atraiu com a Dagny. É o que ela fala? Vai para os amigos do governo, fala que isso aconteceu, e o Hank, na esperança de proteger a Dagny, não querer que a verdade de que ele tinha, né, eles tinham tido uma relação fosse a mercado, ele decide abrir mão da patente do seu metal. E aí ele tem uma passagem que me chocou muito, que ele fala assim: eu abri mão da minha integridade buscando proteger a mais vil das mulheres, em detrimento da mais sã, que era a Dagny. Ou seja, ele sim teve um sacrifício aqui. Porque a partir do momento em que ele soube que ele não era mais apaixonado pela Lily, que ele não foi durante toda a sua vida na prática, ele poderia ter tomado a decisão de se divorciar. Ele decidiu ficar com ela porque a sociedade, os padrões que não eram deles, diziam que se ele se divorciasse, então ele estava errado. Ele deveria sofrer as consequências de passar a vida inteira com uma mulher que ele errou em encontrar na sua vida. Só que aí depois, isso criou um efeito cascata, em que o ato dele se manter com essa mulher acabou prejudicando várias outras pessoas depois disso também. Então não elimina o fato dele ter cagado no primeiro momento, mas ainda assim, eu acho que é legal ver como é que a Dagny, no caso, a relação dela, como é que era a relação dela estando com um homem casado. E ela tem uma passagem que ela fala: Hank, eu nunca busquei em você nada mais do que o prazer que você busca em mim. Eu sempre soube que você era casado. Pra mim, eu não tô nem aí. Você não quero que você termine com a sua mulher. Não quero, eu só quero curtir. Eu achei, assim, é uma mulher tem empoderada, assim, né? Então, a própria Ayn Rand teve uma passagem assim. Ela conheceu um menino de 19 anos, à época, que era o Nathaniel Branden, que começou a escrever para ela, muito interessado na obra dela. Ela já é bem mais velha? Ela já mais velha. Eu não saberia dizer exatamente quanto mais velha a essa altura do campeonato, mas uma mulher mais velha. E ele louco, nossa, que maravilha, essa filosofia, não sei o quê.
E a Rand, num primeiro momento, respondeu friamente, depois o menino insistiu, falou, não, vem aqui em Nova York, a gente se encontra, famoso, vamos tomar um café. Aí degringola, né? Então, vamos tomar um café, eles se encontram e ele passa a ser uma espécie de discípulo dela, e inclusive trazendo a namorada dele, a Barbara Brandon, e eles se tornam amigos mesmo, né? O marido da Rand, todo mundo junto ali, e ela começa a meio que se apaixonar por esse cara. Pelo Nathaniel Brandon. Ela foi madrinha de casamento deles, do Nathaniel Brandon com a Bárbara. Mas é muito interessante, porque isso daí tem um elemento biográfico, né? Ela chega no O'Connor, que era o marido dela, e o Nathaniel Brandon chega na Bárbara e fala assim, a gente tá querendo se pegar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E tudo bem. E tocaram uma vida, assim... bem liberal. Liberal. Agora, dizem que corno é aquele que não sabe, né? Então, assim, todo mundo sabia, tava tudo aberto e foi tranquilo. Até que mais à frente, depois a coisa começou a desandar e eles romperam. Até lá numa epígrafe da Virtude do Egoísmo, ela diz, a partir do dia tal, eu rompi com o Nathaniel Brandon, agora ele não mais faz parte do movimento, não sei o que, não sei o que. Mas tinha isso, né? Quer dizer, decisões racionais. Mas até aproveitando... esse personagem, que o Hirden é o cara da metalúrgica. E se você pega os principais personagens do livro, você citou o pirata, o Ragnar, eu falei do Francisco d'Anconia, que é o homem mais rico do mundo, e tinha o Gaut, que o tempo cientista. Todo ele é citado, mas ele aparece no final, que ele é a mente brilhante, é o cientista, né? E é o arquiteto desse movimento que vai sumindo com essas pessoas muito produtivas. Do nada, o cara é o magnata do petróleo, ele desaparece. E aí começa a faltar petróleo. Porque o pessoal não sabe produzir como ele. Essa parte é muito boa, cara. Ele explode a própria fábrica de petróleo. E ele fala assim, eu estou deixando a minha fábrica do jeito que eu encontrei. Exatamente. Tomem, é de vocês. E ele deixa nada, porque ele sabe que pessoas incompetentes não iam conseguir construir aquilo do zero, né? Não, brilhante. É muito interessante. E se você pega os principais mesmo que eu citei aqui, que é o Pirata, o Ragnar, o Francisco d'Anconia e o Gaut, todos são alunos de um mesmo filósofo. Que era o cara que deu as diretrizes filosóficas para eles e foi, né? Abrindo a consciência deles. O Hirden não, ele era um cara totalmente focado na produção. Tem uma hora, inclusive, que ele nota isso. Ele falando com a Dagny, ele diz, enquanto eu trabalhava conquistando a matéria, entregava a eles o reino da mente, do pensamento, dos princípios, das leis, dos valores, da moralidade. Esse cara, ele personifica o que é o empresário comum. É o cara que tá trabalhando, ele nem pensa sobre o que tá acontecendo, ele mas só faz tá lá, dele. Fazendo dele, pagando o imposto dele e tudo. Aí no final ele fala, pô, tão usando mal, mas daí? Mas isso é o que explica a miséria, por exemplo, da condição brasileira. Você tem institutos liberais que são mantidos e tocados intelectualmente por empresário. Mas o empresário não é um filósofo. O empresário, dizem que put your money where your mouth is. Então, se você é um empresário que tem realmente esse interesse na luta pela liberdade, entende a necessidade de parar com uma estrutura lobista, que vai lá em Brasília sempre buscando um tratamento diferenciado, mas lutando pela liberdade propriamente dita, então financie os movimentos intelectuais. Entenda que existe um movimento intelectual ali por trás, e quanto mais bem alimentado ele estiver, mais bem nutrido, o filósofo ele é capaz, como eu disse, de trazer à consciência do empresário o porquê dele ter que agir de alguma forma e não de outra. O que acontece, de modo geral, com a classe empresarial, especialmente brasileira, é que ela retroalimenta a ideia do coletivismo. Quando você cria demandas específicas de grupo, quando você atende a uma agenda woke, quando você começa a trabalhar, né, nas demandas da coletividade, de grupos, obviamente você está retroalimentando tudo aquilo que, em última instância, vai configurar na destruição do seu negócio. E é exatamente isso que acontece. A grande vantagem é que não tem chance nenhuma de dar certo. Então, é uma questão de mais tempo, menos tempo. Isso explode de alguma maneira. Mas estariam os empresários dispostos a fazer como os progressistas fazem, a financiar uma casta de intelectuais que vão pensar e produzir a partir desse movimento? É uma resposta aqui. É que muito do financiamento progressista vem do próprio Estado, né?
Vem muito do Estado, mas é incrível como que eles são capazes de se mobilizar. Você viu agora nas últimas eleições o tanto de dinheiro de grandes empresários brasileiros, multinacionais e o caramba a quatro enfiando dinheiro numa candidatura que assim, é verdade. É puxar o revólver para sua cabeça e dizer assim, que alegria pagar por isso. É incrível. Então, mas falta conhecimento, né? Não, eu acho que vai além, sabia, Denis? E também tem os interesses, obviamente, depois. Eu acho que vai além dessa questão de faltar conhecimento. Para alguns caras sobra o conhecimento e eles sabem que... Se eles estão do lado que manda, então eles têm... Também, mas mesmo que eles estejam do lado e que esse pessoal eleito... Não, esse pessoal eleito vai lá e aprova uma regulação para piorar as coisas para todo mundo. Mas sempre piora mais para quem é mais fraco. Sim. Porque esse cara tem menos capacidade de lidar com aquilo. Você deu o exemplo do livro do cara que era o magnata do petróleo, ele explodiu a região de onde ele tirava petróleo e falou, tô devolvendo igual eu encontrei. Vai continuar existindo a demanda por petróleo. Se ninguém quer, alguém vai querer. Provavelmente um cara próximo ao governo vai pegar essa concessão e vai começar a explorar. Então, quem está próximo do poder, por mais que se aprove uma lei, por exemplo, vamos aumentar o imposto bancário. Vou aumentar imposto para todos os bancos. O Itaú vai pagar mais imposto, o Bradesco vai pagar mais imposto, mas vai ter banco que não vai conseguir competir com esse imposto tão alto. Vão sair do jogo, para eles está pior, mas eles ganham mais mercado. É assim que o Brasil tem 80% do mercado de crédito na mão de 6 bancos. É o que explica a gente ter 3 companhias aéreas num país de dimensões continentais. Né? Você cria monopólios. Você cria monopólios amparados em regulamentação que favorecem esses grupos. O que é muito triste, né? Mas, bom... Se continuarmos por aí, e a tendência é essa, eu não vejo luz no fim do túnel, a não ser que a gente comece a construir, se associa essa obscuridade de visão com relação às dinâmicas reais do mundo. Numa população feita majoritariamente de analfabetos e analfabetos funcionais, que é o Brasil, nosso processo educacional ele não é dramático. Dramático ele era há muito tempo, ele hoje é quase irrecuperável. Então, quando você associa esse quadro, é lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto, mas é um projeto. Tá? Você não vai conhecer ninguém mais cético do que eu, mas é um projeto. É um projeto muito claro, a ponto de colocar uma estrutura de poder em Brasília que é composta pelo que há de mais desgraçado na história humana, conduzindo as nossas vidas com grande poder de intervenção. A única forma de reverter isso, um processo educacional que crie condições de ter uma visão crítica sobre essa realidade. Enquanto não tivermos, meu amigo, é disso daí para a ladeira abaixo. O que me preocupa na real é que vocês falaram várias vezes, mas uma hora acaba. E aqui no Brasil eu não acho que acaba, eu acho que a gente se retroalimenta no final, igual você falou. Eu sou zero otimista com o Brasil. Para mim somos o país da nota 4. Alguns são otimistas. O do mais ou menos. É da nota otimista, 6. Não, mas pra mim é nota 4, pega a recuperação, aí estuda, aí passa de ano. Tira 8 na recuperação. Aí todo mundo vai à ponta. Olha lá, o Brasil é inteligente. Ano que vem tá entre as cabeças. E não, ele volta a jogar muito videogame, volta a usar drogas, tira 4, aí tem que estudar novamente. É o país do voo de galinha. Né? Exatamente. Ele tem sprints ali, depois... Tem uma frase no livro, entre as 1.200 páginas, que eu acho que é emblemática e ela ilustra muito o que é o Brasil, inclusive, que é do Francisco d'Ancônia, o homem mais rico. Ele diz: quando você vê que os negócios são feitos não por consentimento, mas por compulsão, quando você perceber que, para produzir, precisa obter a permissão de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro está fluindo para quem lida não com bens, mas com favores. Quando você vê que os homens ficam ricos mais por suborno e coerção do que pelo trabalho. E suas leis não protegem contra eles, mas o protegem contra você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Isso aqui é o Brasil. Sim. Então dá para ser otimista com isso. Não. Agora, eu acho que a gente vai afundar igual uma Venezuela ou uma Argentina? Não, acho que vai ser, sabe, uma analogia e uma metáfora elegante, aquele cocô boiando na água. Bonito. É isso, é bonito, né? Eu tenho uma frase aqui gravada, eu sou uma espécie de pequeno gibi de coisas de filosofia, né? Parvum parva decent, que é uma frase de Horácio, um filósofo latino. As coisas medíocres a quem for medíocre. Um povo que gosta de mediocridade tem que ter o quê?
mediocridade, e vai se retroalimentar de mediocridade. Então, os caras falam, não, porque a classe política brasileira, porque os políticos, esses caras não vieram de uma outra dimensão, no fundo de um buraco negro. Eles são a exata representação de um povo medíocre, mal formado, que despreza a ciência, que despreza a cultura. Que então, produziu essas Quer dizer, a essa altura do campeonato, é cuidar do microcosmo, fazer como Platão sugeriu, né? Se organizar internamente, cuidar do seu microcosmo, na medida do possível, estoicamente separar aquilo que está no nosso universo de ação, né? Os gregos chamam isso de prohairesis, né? Você fazer um processo de seleção. Olha, ali eu não atuo, não consigo atuar, não consigo mudar. Aqui eu consigo mudar alguma coisa e atuar de maneira o mais possível inteligente ali. É o que nos resta, não tem muito o que fazer para além disso. Só tem uma coisa que o Taleb fala, que é o conceito de cisne negro, que eu acho que é a única forma em que a gente poderia, de alguma forma, ter esperança sobre a nota 4, o cocô banhando na água. Porque talvez aconteça um evento do qual a gente não pode esperar, não consegue prever. Meteoro em Brasília. Bem focado. Não ia resolver, já adianto, tá? Eles nem vão lá. E é só ter mais imposto para reconstruir Brasília. Se for de quinta para frente, não vai matar ninguém. As pessoas eleitas iam ser muito parecidas. Então... Mas algum evento que esteja fora do nosso controle, que ninguém espera, que possivelmente pode mudar a causa das coisas. Talvez alguma iniciativa educacional ou algo que a gente ainda não veja, mas que no longo prazo, ela começando agora, pode ser o maior fator de relevância para que o Brasil ele consiga ser como os tigres asiáticos, que eram países ferrados. Eu colocaria como único fator. Platão tem um texto que é um dos mais belos que eu já li na vida, chama-se A Carta Sétima. Platão escreveu mais de 30 diálogos, mas escreveu uma carta. E na Carta Sétima, ele conta que, tradicionalmente, até pela sua raiz familiar, ele foi treinado para ser político. Ele seria mais um político ateniense, só que ele viu os bastidores da vida política em casa. O regime dos 30 tiranos, a democracia matando Sócrates, para ele o mais sábio, o mais justo de todos os homens. Então ele começou a perceber o seguinte, a vida política ela só vai se recalibrar, e é importante que ela faça isso, a partir de um conhecimento filosófico mais seguro sobre as coisas. Por isso que ele abandona a dimensão política da existência e vai fazer filosofia. E numa determinada passagem, Platão, aí num outro diálogo chamado Gorgias, ele fala assim, eu sou um dos poucos que entendem a necessidade de a política estar associada à filosofia. Porque a filosofia é o debate sobre os princípios que vão organizar a atuação do político. Se nós não somos capazes de fazer isso, de nos dedicarmos minimamente à compreensão dos princípios que regem a vida política roda a esmo. Então, numa sociedade, outro dia eu estava ministrando um curso sobre um livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela na escuridão. Carl Sagan falando do final dos anos 90, dizendo 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos, dos norte-americanos. 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. Traz isso para a realidade brasileira. Qual que é a definição de cientificamente analfabeto? É aquela pessoa que simplesmente imagina que, por exemplo, ele dá uma série de exemplos que o homem conviveu com um dinossauro, ele não sabe que a Terra é que gira em torno do Sol, ele imagina que a Terra então, conhecimentos básicos. Conhecimentos básicos, exatamente, de que a água ferve a 100 graus Celsius, coisas muito elementares. O americano médio não tem noção disso. Joga isso para o brasileiro médio... E pensa ainda, né? E construir a partir de uma democracia. Democracia é uma desgraça, especialmente no mundo em que as vozes se equivalem de gente muito despreparada intelectualmente para decidir os rumos de uma nação inteira. Então, a melhor maneira de tentar recuperar isso é melhorando a qualidade daqueles que vão depositar o seu voto. Caraca, tu vai levar rechaça disso daí, hein, cara? Delícia. Rapaz. Olha, deixa eu presenteá-los. Esse aqui é um box que eu lancei recentemente. Frederick Hayek. Desculpa mandar assim, breves lições. Tem Hayek, Thomas Sowell, Ayn Rand, Hans Hoppe. Tem mais volumes vindo por aí. Malu, se você não leu, eu recomendo. Esse primeiro. Esses são os seus livros? São livros de uma coleção. Esses construídos em parceria com vários autores extraordinários pela LVM Editora. E o que você faz? Você resume a ideologia deles? Esse daí são reuniões, abre-se com uma biografia desses autores e uma reunião dos principais conceitos
trabalhados por esses autores. Então é um resumo deles. E é um resumo bem denso, né? Eu tô vendo, os livros parecem ser umas 300. Breves lições que nem são tão breves assim. Tem um caráter pictográfico, tem as fotos também e tal. Eu já li todos. Esse aqui... Não esses livros, os autores. Sim. Esse aqui eu lancei recentemente, A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo. O Bruno vai apreciar em especial, porque eu sei do perfil dele. E esse aqui eu lancei no comecinho desse ano. Lembrou uma botica, né? E esse aqui eu lancei no comecinho desse ano. da Granado, né? Exato. Eu ia falar. Como Platão falava de filosofia. Platão é um filósofo que, para você entender o que ele escreve, você precisa se mediar no modo como ele escreve, como ele fala de filosofia, para não cometer os erros que tantos outros autores. Eu acho que esse eu vou ler primeiro, viu? Porque, como eu te falei, para mim, Platão era um proto-socialista. Eu entendo. Pô, Denis, muito obrigado pelos livros, legal. cara. Agradeço bastante. Estão lindos eles. Presente. E admirável, porque eu tô no processo de escrita de um livro agora e sempre que eu vejo alguém que escreveu vários livros, e aqui eu tenho a certeza que você escreveu mesmo. Muito. Então, eu sei o quanto é difícil. Nem tinha inteligência artificial quando eu terminei isso. Não, é porque muita gente usa Ghostwriter. E hoje em dia eu até entendo, porque, cara, se você pensa num livro, principalmente pro empresário, mesmo. Quando eu vejo um livro de um bilionário e eu pergunto pro cara, você que escreveu? E ele fala, cara, fui eu que escrevi mesmo. Eu falo, puxa, admirável, porque a hora dele rende muito mais empregado em outros negócios. O custo de oportunidade é muito grande, porque ele não vai ter ROI nisso daqui. Você sabe que o que eu acho ruim no Brasil é que podia se fazer como nos Estados Unidos. Eu não tenho problema de um cara muito rico fazer um livro por meio de Ghostwriter. Livro do fulano de tal, por fulano de tal, né? Mostra que, agora, essa pretensão de um cara que você vê pelo um post que ele escreve no Instagram, que o português dele nem é tão bom assim, e de repente escreve um livro brilhante que vende milhares e milhares, não parece muito honesto. Mas, enfim, é o mundo. Eu tô escrevendo o meu eu mesmo. A moda antiga. Só, acho que faltou uma informação sobre o que quiser comprar isso daí, como que é Saraiva? Irmão, ele tá em tudo. Tá em tudo, especialmente na Amazon, não falta nunca, tem sempre as promoções, alguns deles estão em audiobook, todos estão em e-book, então... que legal. Tá bem distribuído. Pessoal da LVM Editora, obrigado. Obrigado pelo presente. Para encerrar o episódio, eu acho que com esse final tão otimista aqui que nós citamos... Sempre assim, né? A gente sempre acaba... É que eu não Cavaleiros do Apocalipse. Eu não acredito em cisne negro que vai mudar o Brasil muito para melhor. Na verdade, eu acredito que a gente vai decair, porque a gente perdeu um negócio que era muito positivo, que era o bônus demográfico. O Brasil está envelhecendo e está envelhecendo antes de ter ficado rico. Se você pega a população nos últimos 70 anos... Aliás, nos últimos 30 anos, a população cresceu 70%. Nos próximos 30, ela vai ficar estagnada. E esse estagnado vamos parar de crescer, mas todo mundo envelhecendo, com menos gente nascendo. Então, no final, é menos gente para pagar a previdência social daqueles que estarão aposentados. E nisso, o Estado vai ter que avançar mais sobre aqueles que produzem mais. Até por isso que eu tenho Bitcoin, porque sobre isso não dá para avançar. Espero eu que exista durante muito tempo, mas também não dá para garantir, não dá para ter só Bitcoin. É flertar com o abismo, pode dar muito certo, você pode ficar bilionário ou pode dar tremendamente errado, você perder tudo. Porque eu não sei como ele teria um fim, mas não é porque eu não sei que não pode acontecer. O Estado arruma um jeito. Pois é. Arruma. Eu sou um agnóstico quanto ao futuro do Bitcoin, assim, mas agnóstico teísta. Agnóstico teísta. E para você que quer aprender a investir lá fora, eu lembro novamente, tá? Sobretudo você que é brasileiro e que não é residente fiscal no Brasil. Trágica. E quer investir em países que tendem a crescer mais do que a gente, porque tem menos inflação, porque tem mais tecnologia. Nós somos um país com muita gente que não sabe nem ler direito. Então não adianta você dar ferramenta tecnológica pro cara, ele vai usar errado. É complicado. Então, quer aprender a investir lá fora? Lembra da descrição do Viver de Renda no Exterior. O link está aqui abaixo, né, na descrição do episódio. Breno, algum recado final, cara? Tá triste, Breno. Tá triste, tá pensativo. Não, eu acho que a gente se beneficia dessa literatura como uma forma de nortear a nossa vida em várias áreas. Eu gosto de pensar mais como uma crença. A crença é bom porque você pode escolher aquilo que você acredita, né? Existem verdades absolutas, a gente não conhece todas, acho que a gente conhece uma pequena parte, se quer conhece mesmo. Então, a gente precisa permear a nossa falta de conhecimento com crenças. E como você muito diz, o conhecimento está disperso na sociedade, né? É inconcebível que um único ser humano ele seja capaz de saber tudo o que está acontecendo, ou qual que é toda a verdade. Então, eu prefiro acreditar que se eu estarei nesse país, que se o meu negócio está nesse país, e que se o futuro que eu vejo para minha vida, para criar minha família, que ainda nem existe, nesse país,
em que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. E se a gente olha todos os gráficos, você pega o All World in Data, você vê lá construção de riqueza ao longo do tempo, redução da pobreza. Você vai ver duas coisas. A evolução do PIB per capita é exponencial. Um tiro para cima. Inclusive no Brasil. E se você olha a redução de pobreza, há 200 anos atrás era 95% da população plus, abaixo da renda de 1,9 dólares por mês. Né? E hoje é menos de 10% da população mundial na prática disso daí. Então, se o time frame, se o espaço de tempo é grande o suficiente, o que os dados mostram, se a gente acredita em tendência, é que o futuro há de ser inevitavelmente melhor do que o presente. Isso eu gosto de acreditar, porque da mesma forma que pode existir um cisne negro para bem, pode existir para mal e piorar e cagar tudo e não ter mais volta. Claro, mas se a gente está aqui não tem muito o que fazer a respeito disso, então que pelo menos a gente acredite que o nosso trabalho pode fazer o mundo um pouquinho melhor. Não, eu espero que você esteja certo, cara. Com certeza, mas eu espero isso enquanto eu tenho dinheiro lá fora e Bitcoin. E como é que as pessoas te encontram em rede social? Boa, tem canal no YouTube, Jovens de Negócios, perfil do Instagram é @BrenoPerrucho. Denis, algum recado final? Cara, só que tem uma passagem do Epiteto, que é um grande estoico, né? Um escravo estoico, que diz o seguinte, fala, olha, o mar proceloso a gente não controla, mas a qualidade do navio a gente controla. Então é hora de a gente se preocupar muito com a qualidade do navio, fechar os buracos, conduzir uma estrutura, tanto quanto possível, mais robusta de nós mesmos, da nossa família. E, claro, a partir daí, navegar tentando colaborar com o quadro geral. Eu acho que essa é a saída mais racional e prudente nesse momento, em que o mar está muito proceloso, né? Está muito agitado. Eu, nas redes sociais, estou como... Meu nome é uma declaração de pobreza, são 2 N's e Y, né? Então é DENNYS, prof.Denis Xavier. Eu estou muito no Instagram, eu não estou no YouTube também, mas eu sou meio desligado. Mas no Instagram eu estou forte lá, arrumando todas as livrarias do Brasil. Todas as livrarias do Brasil. Massa. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no podcast dos sócios e também vocês me encontram no @maluperini lá no Instagram, onde eu estou também com mais frequência. Vocês me encontram no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, e aqui no Sócios. Espero que tenham gostado do episódio. Para quem acompanhou, nosso muito obrigado pela audiência. Os nossos convidados, obrigado pela presença. Espero que voltem mais vezes. Foi um prazer. Grande abraço, gente. Até a próxima. Beijos.